Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Vou aguardar mais alguns minutinhos aí, 2 minutinhos, o pessoal está entrando, tá? Daqui a pouco a gente já começa o nosso MC Fórum Online. Beleza? Bom, então já estou autorizado a começar. Bom, pessoal, então, boa tarde, sejam bem-vindos aí mais um MC Fórum Online. Para quem está acompanhando esses eventos, né, a MC está realizando aí nesse período de quarentena, né, que a gente não está conseguindo fazer os eventos presenciais, a gente está realizando esses MC Fóruns online, todos ao vivo, e a ideia, né, nesses fóruns é a gente abordar alguns assuntos aí de interesse geral, né, da nossa base de cliente, tanto de construtoras como de empresas de aplicação, e também, né, abrir uma oportunidade aí através, né, desse bate-papo ao vivo, de vocês fazerem, né, perguntas, tirarem dúvidas sobre esses sistemas. Beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou gerente de produto aqui na MC, então trabalho no departamento técnico, e atualmente sou responsável por uma parte da linha de impermeabilização, né, e isso envolve também a linha de cristalizante e a linha de injeção, tá, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, né, dos sistemas de injeção. Bom, a gente está agora com 33 pessoas ao vivo, então, pessoal, já vou fazer o compartilhamento para a gente começar. Bom, então a ideia hoje, né, é a gente falar um pouquinho dos sistemas de injeção, né, a gente sabe que essa é uma linha de produto, é uma tecnologia bastante específica, né, a gente não utiliza em todas as obras aí, mas é uma tecnologia que tem crescido bastante, né, a procura pelas resinas de injeção. No passado, as resinas de injeção, né, a tecnologia, né, de tratamento de fissuras e juntas por injeção, ela era muito utilizada para obras de infraestrutura, né, então há 20 anos atrás, né, quando a MC começou a trabalhar com essa tecnologia aqui no Brasil, essa tecnologia era muito utilizada para obras de túnel, para obras de saneamento, né, onde a gente tinha essas obras hidráulicas, onde tinha bastante problema de infiltração, e há mais ou menos uns 5 anos atrás, essa tecnologia começou a ser bastante utilizada, bastante difundida aí dentro das construtoras, né, então hoje a gente tem algumas construtoras que já trabalham com essa tecnologia, né, no departamento de assistência técnica, né, então no pós-obra, é muito comum a gente ter aí algumas tratativas com injeção, então é a tecnologia que vem ganhando bastante espaço, mais empresas de aplicação, né, vêm surgindo, então hoje a gente já tem uma disponibilidade de mão de obra bastante grande, então a gente vai abordar um pouquinho, né, hoje a gente escolheu esse tema para abordar alguns conceitos básicos sobre as injeções, falar um pouquinho sobre as soluções, né, então quais tipos de resina a gente tem, né, quais tipos de injeção a gente tem disponível aí no mercado, e depois eu vou mostrar ali na parte final alguns cases de sucesso, tá? Eu preferi direcionar hoje a parte dos cases, eu direcionei um pouquinho mais para o segmento de edificações, justamente porque, para mostrar um pouquinho, né, nas edificações, é um mercado que tem crescido bastante as injeções, que tipos de situação a gente consegue tratar com as injeções. Beleza? Pessoal, para quem não trabalhou, para quem nunca participou também do MC Fórum Online, só para explicar um pouquinho a dinâmica, a gente tem um chat, tá? Então, no chatzinho vocês podem ir fazendo perguntas, né? A gente tem a gente tem um pessoal que vai ajudar a responder algumas perguntas mais simples, mas, né, as perguntas gerais, eu vou parando a apresentação a cada 20, 30 minutos, dou uma checada no chat e vou respondendo, então aproveitem para tirar todas as dúvidas, né, vai ser um bate-papo aqui, a gente tem essa plataforma de interação que é o chat, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar, né, aí falar um pouquinho sobre as injeções. Então, a gente vai abordar, né, um pouquinho do conceito, o que são as injeções, vamos falar um pouquinho por que elas são necessárias, por que e quando elas são necessárias, o que a gente consegue tratar com as injeções, tá? Então, eu vou mostrar algumas situações de obra bem clássicas, bem corriqueiras, que a gente consegue tratar com as resinas de injeção, como definir o tratamento, tá? Essa é uma parte da apresentação muito importante, né, de como definir o tratamento. A partir do momento que a gente identificou
né, os problemas e as patologias, como que a gente define qual que é a melhor resina, qual que é a melhor técnica de perfuração para a gente ter uma injeção efetiva. Tipos de injeção e produtos, então a gente vai falar um pouquinho dos produtos, né, das linhas, dos grupos de produto e as finalidades que a gente, né, que cada resina de injeção tem, acessórios e equipamentos, e aí a gente fecha com algumas referências de obra. Bom, começando um pouquinho pela conceituação geral das resinas de injeção, então, as resinas de injeção, elas foram criadas, né, há quase 60 anos atrás, né, apesar de ser uma tecnologia que muitas vezes a gente acha que ela é nova, ela já existe há quase 60 anos, né, ela começou na Europa, e elas foram criadas, né, originalmente para tratar principalmente infiltrações através de fissuras. Então, a gente começou, né, naquela época tinha uma demanda muito grande, né, de estruturas de concreto, que quando nas estruturas que tinham contato com pressão de água, então obras hidráulicas, tinham muito problema de infiltração pelas fissuras, né? A gente sabe que as fissuras, elas, por mais que a gente faça alguns controles executivos, que a gente faça todo um estudo do traço, as fissuras, elas vão existir na nossa estrutura. Então, originalmente, as injeções, elas foram criadas, né, para a gente tratar essas fissuras, né, injetar o material dentro daquelas fissuras na estrutura de concreto e, né, impermeabilizar ou recompor, né, aquela fissura. As injeções, elas sempre tiveram, né, 3 finalidades principais. Então, primeiro, né, proteger a nossa estrutura. Segundo lugar, reparar a nossa estrutura. Então, existem algumas resinas que são utilizadas com o objetivo de fazer um reparo naquela estrutura, né, um reparo estrutural até. E o terceiro objetivo, terceira finalidade, é de impermeabilizar. Então, muitas vezes a gente não tinha um problema estrutural, né, não precisava de uma proteção, né, específica ali, química, mas a gente precisava, né, selar aquela fissura com o objetivo de impermeabilizar, de impedir com que a água passasse por aquele vazio. E ainda, né, mais recentemente, outros campos de aplicação foram sendo abertos e foram sendo estudados para as resinas de injeção, como, por exemplo, as injeções com finalidade de preenchimento de vazios, né, e consolidação também de vazios e solos, né, em alguns tipos de rocha, quando você tem alguma estrutura que está instável em função de algum vazio, né, seja, né, numa rocha de apoio, seja num aterro, né, você consegue injetar um material para preencher aqueles vazios, né, e consolidar e estabilizar aquela estrutura. Então, esse é um campo de aplicação, eu diria, um pouco mais novo, que a IMC mesmo, fora do Brasil, tem trabalhado há mais ou menos uns 5 anos, e que a gente tem começado a desenvolver aqui no Brasil também nos últimos anos. O pessoal sempre pergunta, né, sempre que a gente fala de produtos para construção civil, de produtos químicos para construção, né, sempre um questionamento que é feito é com relação às normas. Existe uma norma de manta asfáltica, existe uma norma de membranas acrílicas, e para injeção, existe uma norma, né, brasileira para injeção? Atualmente não existe uma NBR, tá, não existe nenhuma norma dentro da BNT voltada para as injeções, mas, né, existe, né, fora do Brasil, existe uma norma europeia, que é a N1504, né, que é uma norma específica para produtos e sistemas de proteção, reabilitação, né, e restauro de estruturas de concreto, e essa norma ela é dividida em 9 partes, tá? Cada parte aborda um tipo de sistema específico, né, e a parte 5, ela é voltada para as resinas de injeção. Então, hoje existe uma norma europeia, né, que é a N1504, parte 5, que ela classifica, ela traz todos os requisitos de desempenho e ela classifica as resinas de injeção. Então, é importante a gente também saber, né, que as resinas de injeção, apesar de ser um mercado que a gente está tendo uma pulverização bastante grande, né, que está chegando ali em obras de edificação, em obras menores, né, é importante a gente saber que aquelas resinas, elas têm que ser classificadas também, né, por uma norma hoje, que é a N1504, né, e que existem alguns requisitos mínimos de desempenho para as resinas, dependendo da finalidade dela. Eu vou abordar alguns trechos da norma na apresentação de hoje. Bom, por que as injeções elas são necessárias? Né? Então, essa foto que a gente está vendo aqui, ela resume bastante, tá? Vários pontos críticos que a gente tem na nossa estrutura que a gente consegue reparar ou impermeabilizar, né, com sistemas de injeção. Então, a gente começa aqui da esquerda para a direita, né, a gente tem aqui as juntas de dilatação, né, as juntas de dilatação, em geral, elas são
vedadas, elas são utilizados sistemas de vedação como perfis pré-moldados, né? Então a gente tem as juntas fungibandes, por exemplo, são esses perfis estrudados de PVC que vão ter um bulbo. Em algumas estruturas a gente tem o perfil Gini, né, que é colocado mais superficialmente, mas são perfis pré-moldados que são instalados ou durante a concretagem, né, ou mesmo após a concretagem. Só que muitas vezes essas juntas de dilatação, esses perfis, pontualmente, em um outro trecho, eles, por algum motivo, não ficam bem, né, o concreto não morde muito bem esses perfis, não fica bem encaixado e a gente pode ter infiltrações, então é comum a gente tratar pontos de infiltração e juntas de dilatação com as resinas de injeção. A gente tem os inserts, também é bastante comum a gente encontrar infiltração em obras hidráulicas, em estruturas de saneamento, né, ou reservatórios que tem muita tubulação chumbada, muito insert chumbado na nossa estrutura de concreto. É comum a gente impermeabilizar, né, vedar esses pontos ali depois de construídos com as resinas de injeção. A gente tem as juntas de concretagem, são aquelas juntas previstas já durante a fase de projeto, né, e aí quando a gente executa, a gente acaba tendo que segmentar a nossa estrutura de concreto. A gente não pode, né, uma estrutura muito grande, a gente não consegue concretá-la de uma só vez, então a gente precisa segmentar, e a gente tem esses encontros entre etapas de concretagem, que a gente chama de juntas de concretagem. Na hora que a gente coloca as estruturas em carga, é muito comum ter infiltrações nas juntas, as fissuras, a gente tem os vazios, muitas vezes, né, as bicheiras, os vazios, eles são formados durante a própria etapa de execução, né? Então todos esses pontos aí a gente consegue, a gente pode ser necessário um tratamento pontual com as resinas de injeção. Nem sempre, né, quando a gente fala de fissura, mais especificamente, nem sempre as fissuras, elas são um problema para a nossa estrutura, né. Muitas vezes a gente consegue conviver com essa fissura e ela não vai trazer um problema significativo de durabilidade para a nossa estrutura. Então, eu trouxe um pedacinho aqui da norma da NBR 6118, né, que é a norma de execução de estruturas de concreto, né, uma norma bastante completa, que traz bastante informação, e ela traz, a própria norma, ela considera que as fissuras, elas são algo natural, que elas vão acontecer na nossa estrutura de concreto, né. No entanto, essa norma, ela traz alguns limites de fissuração, dependendo da classe de agressividade ambiental. Esse CAA é a classe de agressividade ambiental que aquela estrutura está inserida, né, o ambiente que aquela estrutura está inserida, e aí ela dá esses limites, né, de fissuras com aberturas de até 0,4 milímetros para a classe 1, né, para a classe 2 e 3, fissuras de até 0,3, e para a classe 4, fissuras de até 0,2 milímetros. Esses são os limites aceitáveis, né, pela norma NBR 6118, né, de fissuração para as estruturas que estão inseridas nessas classes. Fissuras que estão acima dessa norma, né, então, que estão acima desse limite, né, então aqui a gente tem o primeiro item que a gente torna necessário, né, o tratamento das fissuras, é quando justamente a gente tem fissuras que excedem esse limite. Então, passou desses limites, né, a norma brasileira, ela considera que aquelas fissuras, elas vão trazer um problema de durabilidade, elas vão impactar na durabilidade da nossa estrutura, e a gente acaba tendo a primeira situação onde é necessário a gente tratar aquelas fissuras. Então, já o primeiro potencial para as resinas de injeção é quando as fissuras da nossa estrutura, elas extrapolam os limites da norma da NBR 6118. O segundo caso, onde é necessário, onde as fissuras, elas não são aceitáveis, onde a gente precisa tratar aquelas fissuras, é quando as fissuras, apesar, muitas vezes, dentro do limite da norma, mas aquelas fissuras, elas começam, de alguma maneira, a prejudicar o uso da nossa estrutura, né. Então, vou dar um exemplo aqui, também voltado aí para edificações, né, quando a gente tem um subsolo, né, um subsolo lá enterrado, né, próximo ali, por exemplo, da Marginal Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo. Então a gente tem bastante lençol freático atuante ali, né, o lençol é bastante alto naquela região, e aí algumas fissuras que surgem ali na parede de contenção, por exemplo, na parede de diafragma, né, do nosso subsolo, essas fissuras, elas começam, né, essa água do lençol começa a percolar e começa a inundar um trecho ali da nossa garagem, do nosso subsolo. Então, nesse caso, por mais que a fissura esteja dentro dos limites da norma, né, nesse caso, ela está prejudicando o uso do nosso subsolo, da nossa garagem, a gente começa, né, a ter problemas de utilização, e nesse caso a gente acaba tendo que tratar essas fissuras por uma questão de uso. E a gente tem uma terceira situação, né, que as fissuras também devem ser tratadas, que é quando a gente tem alguma
determinação contratual, a gente tem alguma cláusula contratual, dizendo que para aquela obra específica, então isso acontece muito, por exemplo, em obras de pavimento rígido, né, em rodovias, né, pavimento de concreto, em algumas pontes, por exemplo, em obras onde a gente não pode ter uma paralisação para realizar as manutenções em períodos curtos, e aí se deseja ter uma durabilidade maior em barragens, por exemplo, né, pode vir ali no contrato, né, no projeto, já uma especificação de que para aquela obra, para aquela vida útil do projeto específica, a gente tem um limite de fissuração menor ainda do que a norma permite, por exemplo. Então, a gente só vai aceitar fissuras até 0,2 milímetros, independente da classe de agressividade. Então, aqui é uma questão contratual, a gente precisa, né, entregar aquelas fissuras comaltadas, caso elas extrapolem os limites de contrato, né, para o nosso cliente. Então, aqui algumas situações onde a gente, né, tem potencial e a gente tem que tratar as fissuras. Uma ferramenta simples, todo mundo que trabalha com injeção tem que ter isso na carteira, né, essa ferramenta simples que é o fissurômetro, tá? Então, o fissurômetro é uma cartelinha, né, onde basicamente a gente tem vários gabaritos aqui, né, vários gabaritozinhos com as espessuras de fissura, então a gente tem aqui desde 0,1 até 1 milímetro, e a gente consegue pegar o fissurômetro, né, chegar na nossa estrutura, e a gente consegue fazer a primeira análise da fissura, claro, é uma análise simplista, né, mas a gente consegue fazer essa primeira análise para ter uma noção da abertura da fissura. Vocês vão ver que isso vai impactar depois na hora da gente definir, né, a solução. Então, o fissurômetro é uma ferramenta simples que todo mundo que trabalha com injeção tem que ter na carteira. Bom, pessoal, entrando um pouquinho agora, né, nas situações de obra. Então, o que a gente consegue tratar com os sistemas de injeção, né, quando a gente está falando ali de situação de obra, de infiltração? Então, a gente tem algumas situações bastante clássicas, bastante comuns, que a gente vai encontrar, seja em obras, né, de infraestrutura, em obras de saneamento, em túneis, né, em algumas pontes também, que a gente acaba tendo a percolação de água pelo tabuleiro, né, em obras de edificação, em lajes sob pressão, obras de contenção. Quais são os pontos críticos, né, os pontos mais comuns que a gente pode tratar com esse tipo de tecnologia? Então, o primeiro deles são as fissuras, né, então as fissuras elas podem ser provenientes de uma ruptura na estrutura, às vezes as fissuras elas podem ser superficiais ou passantes, né, elas podem ser provenientes de uma sobrecarga ou de uma retração do concreto, né, muitas vezes ela pode ser proveniente também de uma corrosão da armadura, então às vezes numa ponte, por exemplo, que tem, né, num local que tem bastante trânsito, né, e tem bastante agressividade ali, né, a gente acaba tendo um processo acelerado, né, de corrosão da armadura, então essa corrosão ela pode, né, trazer uma expansão interna e a gente pode ter formação de fissuras. Então, fissuras em geral, a gente pode tratar com as resinas de injeção. A gente tem alguns vazios, né, então, pontos de segregação, quando a gente faz a construção da nossa, né, de paredes de concreto num reservatório, por exemplo, por mais que a gente tome todos os cuidados, sempre vai ter um ou outro ponto de segregação, em geral ali na base, né, das formas, onde a gente tem um acesso mais difícil ali para o adensador, né, para o vibrador, a gente pode ter um problema de segregação pontual, então pode ser necessário. Muitas vezes a gente consegue tratar com reparo estrutural, convencional, com uma argamassa, mas muitas vezes, dependendo do prazo da obra, dependendo do acesso, a gente não consegue, então a gente pode tratar com as resinas de injeção. A gente tem imperfeições na estrutura, problemas na concretagem, então, né, então, muitas falhas executivas, às vezes que a gente, por mais que a gente tome cuidado, a gente vai ter um outro ponto que a gente pode partir para as injeções para preencher esses vazios. A gente tem as interfaces, né, e aí a gente entra na parte das juntas, então, basicamente, né, a gente tem as juntas de movimentação, né, as juntas de concretagem, né, da nossa estrutura, que são, ali a gente vai ter concreto com concreto, mas são pontos críticos também, onde, né, a estrutura, na hora que ela é colocada em carga, a água ela vai ter um maior potencial a passar por aquele ponto. Então, as juntas de concretagem a gente pode, né, tratar com as resinas de injeção. A gente tem as juntas de dilatação, né, que são as juntas são feitas para a estrutura movimentar, que repartem a estrutura, né, em duas estruturas distintas. Se a gente não tiver algum problema pontual de vedação com os perfis pré-moldados, ou mesmo, né, num túnel, por exemplo, se a gente utilizar um sistema de manta de PVC, que é muito comum, né, para a impermeabilização de túnel, né, entre o primário e o secundário, a gente pode ter ali pontualmente, se o PVC
não tiver bem feito numa junta de dilatação, tem que fazer um tratamento pontual. Então, as interfaces também a gente pode tratar com as resinas de injeção. Bom, encontramos alguma dessas situações, né? Vimos ali que a gente tem um problema ali de infiltração, um problema estrutural, ali aquela fissura criou uma rótula na nossa estrutura e a gente precisa tratar ali com injeção, né? Agora a gente chega na etapa de como definir o tratamento, né? Então, quais são as premissas, quais são os itens importantes que a gente precisa entender na nossa estrutura, né? Para quem faz a aplicação de injeção, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para o nosso cliente final, né, para a gente conseguir definir o tratamento mais adequado para aquela situação. Então, algumas premissas aí que é bacana, nem sempre a gente vai conseguir ter todas as informações, na maioria das vezes a gente não vai conseguir ter todas as informações, mas são as perguntas que a gente tem que fazer para definir o tratamento, né, para ajudar a gente a definir o melhor tratamento. Então, causa da fissura, né, uma fissura, ela foi causada por uma sobrecarga, ela foi causada por, né, uma corrosão da armadura, ela foi causada por uma retração do concreto, às vezes é uma fissura superficial, né? Tipo de fissura, é uma fissura superficial, é uma fissura passante, é uma fissura que movimenta ativa ou passiva. Então, na maioria das vezes, né, a gente vai ter que fazer leituras, né, nessa fase de análise, diagnóstico, para a gente definir o tratamento, a gente tem que fazer medições, pegar um dia, por exemplo, fazer de 3 a 4 medições, né, da abertura da fissura no mesmo dia, para a gente ver qual que é a variação dela, né, e entender se a gente vai conseguir trabalhar com material, né, com resinas flexíveis, ou se a gente vai ter que trabalhar com resinas rígidas, né, a gente consegue ter essa noção, fazendo essas medições. Orientação e direção da fissura, né, então orientação e direção, muitas vezes, na maioria das vezes a gente não vai ter, a gente não vai saber se a fissura está perpendicular à nossa estrutura, que a gente está enxergando, se ela vai estar inclinada, mas em algumas obras são feitas algumas extrações de corpos de prova, né, dependendo do problema ali, dependendo, né, da gravidade ali daquela fissura, então são feitas extrações, a gente consegue ter uma ideia da orientação, isso acaba ajudando a gente na hora de fazer a perfuração, instalação dos bicos, né, para injetar as resinas. A abertura da fissura é uma pergunta, é algo muito importante, né, então qual que é a abertura? São fissuras de 0,1, 0,2, 0,8 milímetros, né, isso ajuda a gente a definir a viscosidade da resina que a gente vai injetar, tá? Então, existem resinas de várias faixas de viscosidade, quanto menor a viscosidade da resina, mais fluida ela é, né? Então, maior a capacidade dela de penetrar em fissuras bem pequenas. Se a gente tiver fissuras muito pequenas, a gente tem que trabalhar com resinas de baixíssima viscosidade. Então, é importante essa informação da abertura da fissura. Variação da abertura, né? Então, saber se ela é movimenta, se ela é estática, né? E, por fim, né, uma informação muito importante que né, que é fundamental para a gente definir a solução adequada, né, a resina adequada a injetar naquela situação, é a condição de umidade da fissura, tá? Então, a fissura está seca, ela está úmida, ela tem fluxo de água, mais à frente eu vou mostrar um trechinho, a própria norma EN 1504, né, no item de classificação da resina, um dos itens é justamente, né, para qual condição de fissura aquela resina pode ser injetada. Bom, rapidamente, não vou me estender, né, nessa parte muito técnica da norma, né, mas a N1504, quando ela classifica as resinas de injeção, e se vocês verem as fichas técnicas, né, das resinas da MC para injeção, vão ter essas classificações. Então, ela classifica né, em dois tópicos. O primeiro tópico é com relação à utilização daquela resina, né, se ela tem uma utilização com finalidade estrutural, ou se a finalidade é estanqueidade, tá? Então, a primeira classificação é com relação à finalidade, e a segunda classificação é com relação, né, à trabalhabilidade daquela resina. Então, em quais condições da fissura aquela resina ela consegue ser injetada. Tá? Então, rapidamente eu vou falar aqui, né, os tipos de resina, isso aqui é mais como informação geral, antes da gente entrar na parte mais prática da apresentação. Então, quando a gente fala de classificação, né, a gente tem a classificação F, classificação D e classificação S. A classificação F, as resinas classificadas como F, são as resinas com finalidade estrutural, tá? O F é de forcing. Então, são resinas que têm finalidade de recompor estruturalmente uma estrutura e fazer a transmissão de carga naquele elemento. A gente tem as resinas, a classificação D, né, que são as resinas que a gente chama de dúctil, né, então são as resinas flexíveis, né, com finalidade de estanqueidade,
tá? Então, em geral, elas vão ter uma finalidade de estanqueidade. Elas devem ter um alongamento pelo menos, né, de 10%, então um alongamento mínimo para as resinas serem classificadas na classe D, que são os materiais flexíveis, é 10%, que é bem baixo, tá? Em geral, os materiais duchos vão ter um alongamento bem maior. E, por fim, a gente tem, né, a classificação S, né, que o S é de Swearing, que são as resinas que tem, né, que são expansivas, que elas expandem, né, e que elas têm uma característica, né, de após a reação expandir repetidamente por absorção de água, tá? Então, são materiais que são feitos para, né, situações de seco, úmido, tá? Elas conseguem absorver essa água e elas mantêm a flexibilidade dela. Bom, com relação à trabalhabilidade, então essas classificações que eu mostrei são com relação à utilização, né? Com relação à trabalhabilidade, que aí é muito importante para a gente definir, né, as resinas na hora que a gente fez aquelas perguntas para o nosso cliente, a gente tem, né, a gente tem basicamente 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro de injetabilidade, então, né, a partir de qual abertura de fissura, né, aquela resina consegue ser injetada. Então, esse parâmetro de injetabilidade está diretamente relacionado com a viscosidade, tá? Quanto menor a viscosidade, melhor vai ser a injetabilidade daquela resina. A gente tem o segundo parâmetro, né, que é com relação à temperatura, né, então, qual que é a temperatura da superfície, né, do concreto, da estrutura, que aquela resina pode ser injetada. Então, isso vai ter, em geral, esse parâmetro do meio vai ter 2 valores, né, então, em geral, vai ser de 5 a 35 graus Celsius. E a gente tem o terceiro, né, parâmetro, que é com relação à umidade da fissura. Então, em qual condição de umidade aquela resina pode ser injetada. Então, as resinas que, esse último parâmetro, elas entram na classe 1, são resinas que só podem ser injetadas em fissuras secas. As resinas classe 2 são resinas que podem ser injetadas em fissuras também com umidade. A gente tem as fissuras classe 3, né, que entram ali também na classe 3, então que até se você tiver um merejamento de água, ela pode ser injetada, e existem as fissuras, né, que se enquadram na classe 4, então você pode ter, mesmo tendo fluxo de água, você consegue fazer a injeção da fissura. Então, basicamente, as condições da fissura são muito importantes para a gente definir a resina, né? Então, tendo as condições ali de abertura da fissura, né, a umidade da fissura ali na obra, a gente consegue vir aqui na classificação da nossa resina e determinar qual que é o produto mais adequado, tá? Então, essa foto mostra um pouquinho da condição de abertura. Então, resinas classe 1 nesse primeiro parâmetro, elas podem ser injetadas a partir de 0,1, então são resinas de baixa viscosidade, e aí a gente vai subindo aqui, resinas com maior viscosidade, em geral são resinas mais simples, mais baratas, tem uma tecnologia mais simples por trás ali da parte química do produto, né, mas se elas tiverem uma viscosidade muito grande, elas não conseguem entrar em fissuras tão pequenas, elas têm que, né, ser injetadas em fissuras maiores. Bom, outro item importante, né, na hora que a gente está definindo a solução, com relação ao acesso, ao serviço, né, seria, né, um parâmetro um pouco mais prático, então a gente tem que entender, naquela condição de obra, quanto tempo de trabalhabilidade, né, que a gente chama de pot life, né, pot life é o tempo, depois que você misturou a resina, o componente A com o componente B, é o tempo que você tem para injetar aquele material. Então, né, a gente tem que entender ali qual que é a situação de acesso, que a gente vai conseguir misturar o material e injetar, né, para a gente determinar, né, qual que é o pot life mínimo da nossa resina, tá? Existem materiais que têm um pot life, às vezes, de 30 minutos, existem resinas que têm um pot life de 1h30, né, então é importante a gente saber, né, qual que é a condição de acesso ali, né, para a gente determinar também, né, se a gente vai conseguir trabalhar com uma resina de reação, né, um pouco mais rápida, ou se tem que ser resinas de reação mais lenta, tá? Conforme as resinas, conforme elas são misturadas, depois que elas são misturadas, conforme começa a passar o tempo, né, a viscosidade dela vai crescendo, até que chega um momento que ela fica muito viscosa e a gente já não consegue mais injetar, tá? É por isso que é importante a gente, em geral, a gente vai trabalhar as resinas de injeção, a gente vai misturar e injetar, justamente para a gente evitar desperdício, né, são materiais caros, e a gente acaba evitando essa situação aqui, onde ela fica muito viscosa e a gente não consegue injetar na nossa fissura. Bom,
Falar um pouquinho, então, né, da conceituação geral, né, das resinas de injeção, falamos ali de algumas situações de obra, a gente falou um pouquinho das premissas, do que a gente precisa entender, né, da nossa estrutura, das condições, né, da nossa fissura, e agora a gente vai entrar na parte de produtos, tá? Então a gente vai entrar especificamente agora, né, nos tipos de injeção que a gente tem. Pessoal, antes da sequência, eu vou entrar no chat aqui e ver se a gente tem alguma, né, pergunta a ser respondida. Então, pessoal, deixa eu ver. Então, aqui, ó, a Angélica Mota, né, que acho que já participou algumas vezes aí do nosso da MC Fórum, sempre faz pergunta. Então, ela perguntou: boa tarde, minha pergunta é: quando utilizar a injeção e quando utilizar a vedação de fissuras com os métodos mais tradicionais? Por exemplo, tratando superficialmente com selante de poliuretano. Perfeito. Angélica, em geral, né, o selante, ele vai ser uma vedação mais superficial, né, então, muitas vezes, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma impermeabilização, né, por membrana, né, em algum reservatório, e a gente encontra, né, algumas fissuras, a gente pode fazer um tratamento prévio com o selante superficialmente, para aí sim vir com um sistema de impermeabilização. Nos casos das injeções, elas, em geral, elas vão ser aplicadas quando a gente tem uma estrutura de concreto, né, onde, né, primeiro, quando a gente tem finalidade estrutural, né, e a gente tem uma fissura, por exemplo, passante, uma fissura, né, que entra para dentro da nossa estrutura, a gente não pode só tratar superficialmente ela, muitas vezes a gente precisa preencher aquela fissura com um material, né, em toda a espessura, com um material que seja capaz de transmitir carga. Então, né, quando a gente fala de resina, de injeção estrutural, por exemplo, a gente tem que injetar mesmo o material para que ele consiga preencher toda a fissura. O selante não vai conseguir fazer isso. Então, o primeiro caso, né, que são as injeções estruturais, a gente acaba injetando quando a gente precisa preencher aquela fissura como um todo para fazer a transmissão de carga, e uma outra situação, que são as injeções quando a gente precisa impermeabilizar uma fissura, né, os selantes, eles não podem ser utilizados quando a gente tem estrutura em carga, porque eles precisam de uma superfície seca, né, os selantes em geral de poliuretano, o silicone, eles vão ser aplicados numa superfície seca. Então, nesse caso, quando a gente tem uma estrutura em carga, e a gente quer tratar, a gente quer estancar aquele fluxo na fissura, né, com algum material flexível, a gente não consegue trabalhar com selante. E aí sim a gente entra com as resinas de injeção, porque a gente vai conseguir, mesmo em condição de água, de umidade, a gente consegue colocar o material dentro da fissura, né, não só superficialmente, mas em toda, né, em toda a espessura daquela parede ou daquela laje, né, preenchendo e estancando de maneira definitiva aquela fissura. Então, em geral, né, as resinas de injeção elas vão ser utilizadas quando a gente ou tem a estrutura em carga, ou em situações que a gente precisa preencher a fissura como um todo, né, e não só superficialmente. Vamos lá. O Rodolfo Louros perguntando se será abordado o sistema MC Inject GL95. Vai ser abordado, sim, no final. Pessoal dando boa tarde. A Angélica. Lucas disse na apresentação que não há NBR para injeções. Exato, não há uma norma brasileira específica, né, que classifica as resinas de injeção ainda, tá? Em breve, com certeza vai ter aí no futuro, mas hoje a norma que é utilizada para classificação de resinas, então que as resinas têm que ser testadas, né, e tem que ter um desempenho mínimo, dependendo da finalidade, é a norma europeia EN 1504, parte 5. Hoje ainda não tem uma norma, uma NBR de classificação de produto. O Nilson Martins, é possível regular o tempo de pot life diminuindo a quantidade do componente B na mistura? Não, Nilson, não pode, né, qualquer resina de injeção, né, não é recomendado. Existem até produtos específicos que você consegue fazer isso, tá? A MC tem um produto específico que é espuma de poliuretano, mas dando uma resposta geral aí para não ficar, né, para não ficar essa falsa impressão, em geral, as resinas elas não podem ter alteração, né, de proporção do componente A e B, tá? Essas resinas, elas são, a reação delas, em geral, vai ser uma reação química, né, do componente A, componente B, que já estão dosados em quantidades ideais. Se você tirar a componente A ou tirar a componente B, vai faltar base ou vai faltar endurecedor, e ela não vai reagir de maneira adequada, você não vai atingir as propriedades de desempenho que você precisa para aquela situação. Então, nunca a gente vai aumentar ou diminuir o componente B, que em geral é o endurecedor, para mexer no pot life. Em geral, a gente vai, se a gente precisar de um pot life maior, a gente vai comprar uma resina, a gente vai especificar uma resina com maior pot life, né, para atender aquela situação.
A live vai ficar gravada, tá? E depois ela vai ficar no YouTube. Bom, acho que é. E o Renato Oliveira perguntando se tem apostila com estes dados, tá? A gente tem vários materiais técnicos, tá? Com as informações e com os desempenhos ali das resinas. Eu tenho uma apresentação específica para a norma europeia, para a EN 1504, parte 5, e aí, né, no próximo momento, se quiser depois mandar e-mail, a gente compartilha essas informações. Beleza? E a última pergunta aqui antes da gente dar sequência, Camila Grainho, perguntando se a resistência superficial do concreto for baixa, a injeção pode danificar essa parte do concreto? Então, sim, Camila, sim. Por isso que é muito importante, né, quando a gente vai fazer a injeção das resinas, é muito importante, primeiro, existe toda uma técnica de perfuração, né, para você não danificar, né, a sua estrutura, né, e para você atingir a fissura no meio dela, né, e em segundo ponto, é muito importante que a empresa que esteja executando esse serviço, ela seja uma empresa, né, especializada e que ela utilize uma pressão, né, adequada, tá? Essas máquinas, em geral, essas máquinas de injeção, elas conseguem botar uma pressão muito grande, tá? Mas a recomendação sempre vai ser a gente utilizar a menor pressão necessária, tá? Quanto mais pressão muitas vezes, uma pressão, né, média ou baixa, a gente já consegue preencher a fissura, então isso, quem vai sentir muito vai ser o aplicador. Muitas vezes ele pode danificar pontualmente, não é comum, tá? Mas ele pode danificar pontualmente se ele fizer uma perfuração errada, né? E se ele utilizar uma pressão também completamente desregulada para aquela estrutura de concreto. Se a estrutura de concreto for muito porosa, for muito frágil, uma baixa pressão você consegue preencher os vazios, tá? Vamos lá, mais uma. Adeirma Seixo, você disse que existem várias viscosidades de resinas. Elas estão disponíveis comercialmente? Sim, tá? Em todas as fichas técnicas da MC, você vai ter lá a informação de viscosidade, tá? Então, a viscosidade, ela vai de 60 milipascal segundo, que é a unidade de medida para viscosidade, até 300, 400 milipascal segundo. Então, dependendo, né, da faixa de viscosidade, elas vão ter uma indicação, e ali na ficha também tem, em geral, tem as indicações, né, da classe, né, da classificação da resina, e aí você consegue saber a partir de qual fissura, de qual tamanho de fissura, aquele material pode ser injetado. Bom, eu vou dar sequência, depois a gente volta para as perguntas, tá? Vamos lá. Bom, então agora a gente vai entrar nos tipos de injeção, nos produtos que a gente tem disponível no mercado para injeção em estruturas de concreto. Então, de maneira geral, né, a gente divide os pacotinhos de solução, os pacotinhos de injeção em grupos para 3 finalidades, tá? Primeira finalidade são as injeções, né, com o objetivo de reconstituir o monolitismo da estrutura. Então, o objetivo é estrutural. Né? Então, muitas vezes a gente tem alguma fissura ou alguma rótula na estrutura, e aquela fissura, ela fez com que a estrutura deixasse de transmitir carga através daquela rótula. Então, nesse tipo de injeção, a gente vai injetar um material, em geral um material rígido, né, com o objetivo de preencher aquela rótula, aquele vazio, e voltar a transmitir carga, né, de um elemento para o outro. Então, é muito comum a gente fazer injeções estruturais em obras de pavimento rígido, né, em obras em pontes, né, muito comum. Vou mostrar um case lá no final, depois de alguns cases de edificação, vou mostrar um case da ponte do Jagué, né, justamente então com o objetivo de monolitizar aquela estrutura e voltar a transmitir carga. Dentro, né, da linha das resinas estruturais, com finalidades estruturais, né, a gente sempre vai estar falando de durômeros, tá, são resinas, né, com alta rigidez, com alta resistência à compressão, tração na flexão. Dentro dessas resinas estruturais, a gente tem duas linhas de produto. A gente tem as linhas, a linha epóxi, né, que é justamente formada pelo MC Inject 1264 Compact, né, que é a única resina nacional que a gente tem hoje, que é fabricada aqui na MC Brasil. Então, é o epóxi estrutural, né, e por característica ele é um material rígido, com alta resistência, uma aderência muito boa, tá, nas interfaces da fissura. Isso é importante para que aquele material transmita carga, né, ele precisa ter uma aderência muito boa, tem grande durabilidade, né, então epóxi e poliuretano são vistos, né, também como recomposições definitivas ali na estrutura de concreto, porque a durabilidade desses materiais, né, em geral, vai ser muito maior do que as estruturas de concreto, então eles têm grande durabilidade.
só que ele tem uma restrição, né? O epóxi estrutural, ele não funciona com água, né? Então, esse material, ele tem que ser injetado em fissuras secas, tá? Ele é específico para fissuras secas. Por outro lado, né, quando a gente tem, né, fissuras que necessitam de um tratamento estrutural, mas elas têm água ou têm umidade, aí a gente parte para os poliuretanos estruturais, tá? Também são durômeros, né? A nossa linha de poliuretano estrutural é formada pelos MC Injex 2700, né? E aí a gente tem duas versões, o 2700 normal, né, que é o de reação muito rápida, então é um material quando a gente tem muito fluxo de água, a gente vai utilizar esse material para consolidar ou para, né, fechar algum trecho ali, porque a reação dele vai se dar em torno ali de 10 a 15 segundos, é uma reação muito rápida, e a gente tem a versão lenta, né, o 2700R. Então, resinas, situações que a gente tem umidade, mas não tem um fluxo tão grande, a gente consegue trabalhar com material de reação mais lenta, né, a gente vai trabalhar com 2700L, tá? E para essa linha ainda existem alguns aditivos especiais, quando a gente for, por exemplo, fazer uma injeção em solo, né, então esse material também é utilizado para fazer preenchimento de vazios em solo, em rocha, em barragens, a gente utiliza ele em algumas situações específicas para preencher vazios em rocha, fraturas, né, também numa estrutura, às vezes para levantar a placa, para fazer uma injeção subaquática, então existem alguns aditivos, que são os MC aditivos, tá, específicos para essa linha de produto, mas aí é algo bem específico, a gente não vai abordar aqui, a gente trata depois pontualmente, quem tiver uma necessidade. Então, os poliuretanos estruturais são materiais rígidos também, com boas resistências, né, excelente aderência também, assim como o epóxi, grande durabilidade, só que ele tem uma vantagem sobre o epóxi, que é justamente funcionar com água. Então, a gente pode ter uma situação de alto fluxo de água, tá? Vou mostrar alguns vídeos aí. Esse sistema, ele consegue ser aplicado, né? Então, a reação dele é muito rápida, independe da água. Então, mesmo que tenha bastante água, mesmo em injeção subaquática, por exemplo, a gente consegue trabalhar com esse material. Uma coisa importante, né, também tem uma coisa importante, né, então sempre a gente vê que a gente tem resinas, né, com finalidades diferentes. Esses materiais, tanto 1264 quanto 2700, são resinas que a gente consegue injetar em fissuras, né, de uma abertura pequena, e a gente, né, dependendo da condição de umidade, né, a gente vai definir o produto mais adequado. Uma coisa interessante, né, que esses materiais, apesar de ter uma resistência à compressão bastante alta, em torno de 70 megapascal, né, aos 7 dias, tem uma tração na flexão muito alta, então eles, né, conseguem fazer essa transmissão de carga, mas eles são materiais que têm um módulo de elasticidade, né, muito menor do que o do concreto, tá? Então isso é uma grande vantagem, né, porque em situações, por exemplo, né, em ponte ou numa rodovia que a gente acaba tendo vibração, ou às vezes até em base de equipamento, né, em estruturas, em elementos de fundação, que a gente teve talvez uma reação álcool agregado, e estamos fazendo algum tratamento, esses materiais, por ter um baixo módulo, eles conseguem, né, eles são bastante resilientes, né, nessas situações aí de vibração e de movimentação. Então, isso é uma grande vantagem, né, desses resinados, né, com finalidade estrutural. Bom, saindo um pouquinho das injeções estruturais, entrando agora nas injeções com finalidade de selamento. Então, nesse caso, né, nesse segundo caso, as resinas que a gente vai utilizar são resinas que têm um objetivo de selar a passagem de água, né, ou de algum outro, né, agente, de um efluente, ou de até algum gás, né, através de uma fissura, através de uma junta de concretagem, através, né, da interface com os insetos. Então, nesse caso, as injeções elas vão ter finalidade de selar, né, de bloquear a passagem, né, por esses pontos críticos. Nesse caso, né, as injeções para selamento, né, a gente vai trabalhar em geral com materiais flexíveis, né, então elas têm a finalidade de impermeabilizar, né, de não deixar com que a água passe por aquele trecho, mas ela não tem uma finalidade estrutural. Então são resinas que não têm capacidade de transmitir carga, então elas não vão recuperar estruturalmente a estrutura, mas elas têm alto alongamento, elas vão, né, estancar o fluxo de água naquele ponto e vão permitir, né, que aquela estrutura continue movimentando naquela fissura ou naquela junta. Então, a gente tem casos aí de selamento de fissuras, né, selamentos de juntas, por exemplo, né, juntas de concretagem, piso-parede, né, no reservatório a gente tem o pescoço e tem as etapas de concretagem de parede, então a gente pode selar
essas juntas de concretagem. A gente tem as juntas de dilatação, então muitas vezes o perfil extrudado de PVC, ele não fica, né, bem mordido, não fica bem adensado aqui, concreto nesse ponto, e a água consegue percolar por essa falha de adensamento, então a gente consegue, né, fazer uma perfuração e injetar um material flexível nesse ponto para selar, né, a passagem de água. Os inserts, como eu falei, é muito comum quando a gente fala aí de obras hidráulicas, né, de locais que vão ter presença de água, a gente tem os inserts, essa interface dos inserts como ponto crítico, e se a gente não utilizar sistemas de vedação dessa interface durante a fase executiva, vai ser necessário a gente fazer uma injeção para selar esses pontos, na hora que a gente colocar a estrutura em carga, vai ter infiltração. Bom, então, basicamente, né, as injeções de selamento, elas vão ter esse objetivo de selar, né, e bloquear a passagem de água e outros elementos. Bom, entrando na linha de produtos, né, os produtos que a gente trabalha com a finalidade de selamento, basicamente, a gente já está falando de dois tipos de produto. Tá? O primeiro deles é um gel de poliuretano, tá, que é um material que a gente considera para selamento definitivo. Então, o gel de poliuretano, ele é um material que a gente vai colocar, injetar na nossa fissura, na nossa junta de concretagem. Ele vai formar uma membrana, né, um material bastante flexível, com alto alongamento, com grande durabilidade, de células fechadas. Então, ele é um material impermeável e a gente vai ter durabilidade, né, naquela impermeabilização, naquele selamento. Esse gel, ele tem uma particularidade que ele é um material que ele não reage tão rápido, né? O tempo de reação dele é em torno ali de 1h30. Então, isso é uma vantagem em muitas situações, porque ele tem um pot life bastante grande, a gente consegue misturar e tem um bom tempo para injetar. Só que, né, quando a gente tem, né, e se a gente tiver, né, fissuras com baixa percolação de água, sem pressão de água, a gente pode injetar ele de maneira sozinha, né, de maneira única, e ele vai ficar ali dentro, durante essa 1h30, enquanto ele está reagindo, ele vai ficar ali dentro, não vai ter pressão suficiente para expulsar ele da junta. Então, em fissuras com baixa percolação de água, né, com merejamento ou com apenas umidade, a gente vai trabalhar diretamente com o gel de poliuretano definitivo para impermeabilizar. Só que a gente tem, né, uma segunda situação das fissuras, que é quando a fissura, num caso, ela é passante, por exemplo, ou ela tem uma maior abertura, a estrutura está em carga, né, e a gente tem, por aquela fissura, a gente tem um fluxo de água, né, a gente tem uma pressão de água. Nesse caso, se a gente injeta somente o gel, diretamente o gel, essa pressão de água é tão grande que ela pode expulsar o gel antes que ele reaja e que ele forme, né, aquela membrana flexível dentro da fissura. Então, nesse caso, antes de injetar o gel, que a gente sempre vai ter que injetar porque é o material definitivo, mas nesse caso, antes da gente injetar o gel, a gente faz uma pré-injeção, que a gente chama, com uma espuma hidroativada. Então, é um material que a gente vai colocar aqui, ele é hidroativado, então, na hora que ele entra em contato com a água, ele expande e ele trava aquele fluxo de água. E aí, assim que ele trava, a gente consegue vir, né, então, logo na sequência, nos mesmos bicos de injeção, a gente consegue injetar o gel definitivo, que vai entremear toda a porosidade daquela espuma, a espuma, por ser muito porosa, ela é um tratamento provisório, então a gente vai injetar o gel logo na sequência para preencher todos aqueles poros, né, preencher os vazios e aí sim formar uma impermeabilização, né, definitiva. Os materiais, então, né, para injeção, para selamento, né, com finalidade de selamento, o gel definitivo é o M100 Inject 2300 NV, que é um material que a gente trabalha há muito tempo, já bastante conhecido no mercado, então é um material fantástico, que tem 100% de alongamento, então é um material bastante flexível, ele é impermeável, né, ele é classificado pela classe D2, né, que é Ductile 2, então são as resinas para que suportam uma pressão de água de, se não me engano, até 70 metros, 60, 70 metros de coluna d'água, e ele tem grande durabilidade, funciona com água, mas se a gente tiver fluxo de água, né, a gente tem que fazer a pré-injeção da espuma, tá, que é a linha M100 Inject 2033, 2133. O 2033 é uma espuma que a gente já trabalha há bastante tempo, que é uma espuma bicomponente, e agora a gente tem um produto novo dentro dessa linha de espumas, né, que é o M100 Inject 2133, é uma espuma que a gente lançou há algumas semanas atrás, é uma espuma monocomponente, tá, um produto novo no mercado, também tá ganhando bastante espaço agora, é muito voltado ali para aquelas situações que a gente tem
né, uma dificuldade de acesso, que a gente misturar os produtos ali vai ser complicado, é um material monocomponente muito bacana. Bom, pessoal, vou mostrar o vídeo, né, vou mostrar um videozinho, então, que vai mostrar, né, esses dois tipos de injeção, a injeção estrutural e a injeção para selamento. Pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver, tá? Como eu falei, esses dois primeiros tipos de injeção que a gente mostrou, que é a injeção com finalidade estrutural e injeção com finalidade, né, de selamento. E a gente já vai ver dois métodos de injeção, tá? Um método com bicos de adesão, que são colocados na superfície, por a gente não pode perfurar a estrutura, e depois a gente vai ver o método com bicos de perfuração. Então essa primeira situação, né, a gente vai fazer uma injeção com finalidade estrutural, por isso que vocês viram que é um material na classe F, né, no caso aí, por exemplo, o 1264, né, ou o 2700. Nessa obra eles estão simulando uma solução que não pode ser perfurada, então, por exemplo, concreto protendido, ou na estrutura que já tem perda de recobrimento, a gente não pode perfurar, então a gente vai utilizar esses tipos de adesão pela superfície. Mais na frente eu vou falar a diferença, né, dos tipos de adesão e de perfuração. E aqui a gente começa a fazer a injeção da resina estrutural, sempre de baixo para cima, tá? Uma boa prática para as injeções, é a gente sempre começa de baixo para cima, para a gente não ter essa gravidade, né, jogando contra a gente, então a gente vai preenchendo aquela fissura de baixo para cima, depois pode dar o acabamento e remover os bicos de adesão. E agora, vamos no vídeo, então. Então aqui ele já está mostrando, né, como a injeção para selamento, tá? Uma situação onde a gente tem um fluxo de água. Então, a gente primeiro vai trabalhar com a espuma hidroativada de poliuretano, isso aqui é tipo 21.3 ou 21.3, para estancar provisoriamente esse fluxo. Então, essa espuma, depois que ela entra em contato com a água, né, no fluxo, dentro de 15, 20 segundos ela reage, expande e trava aquele fluxo, e aí logo na sequência a gente tem, então, o gel de poliuretano, que é o material definitivo de células fechadas, que vai dar, né, que vai garantir a estanqueidade, né, de maneira definitiva da nossa fissura. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, basicamente, a gente vê esse videozinho nessa simulação, né, desses dois primeiros tipos de injeção estrutural e injeção para selamento. Tá? Mais à frente eu vou explicar a questão dos bicos. Bom, e por fim, né, então, injeção estrutural, injeção por selamento, e a gente tem um terceiro tipo, né, de injeção, uma terceira finalidade, que é a injeção para impermeabilização porária. Tá? Apesar da injeção por selamento, ela também, né, ter a finalidade de impermeabilizar, né, esses pontos específicos, esse terceiro tipo de injeção, a gente vai fazer uma impermeabilização mais porária. A ideia aqui é a gente injetar o material por trás da estrutura. Então, diferente desses dois primeiros tipos de injeção, né, a impermeabilização porária, a gente vai, né, injetar o material por trás da estrutura. Em geral, né, ele vai ser utilizado em estruturas que estão aterradas e que a gente não tem acesso pelo lado de fora, né. O lençol freático é atuante, né, então a gente tem esse aterro, a gente não consegue acessar por fora, e a gente tem muita infiltração por uma junta, né, ou em determinada área onde o concreto está mal feito, está muito poroso, a gente tem infiltração em função dessa ação do lençol freático. Então, nesse caso, como a gente não tem uma fissura específica, a gente tem uma área que a gente quer formar uma geomembrana impermeável, a gente faz a perfuração de toda a estrutura, né, então a broca atravessa toda a estrutura e a gente injeta essa geomembrana, esse gel acrílico hidroestrutural, com o objetivo de formar essa monocapa impermeável. Então, é muito utilizado em juntas de dilatação, em áreas, né, por exemplo, em túneis, né, ou em galerias, né,
onde a gente tem muita infiltração numa junta ou também numa área, né, que está toda danificada, a gente faz a injeção, né, desse material para formar essa geomembrana. O material utilizado para essa injeção é o gel acrílico, tá, que é um gel acrílico hidroestrutural, que é um material que ele é feito para ficar em contato permanente com água, tá? Ele é classificado pela classe S2 também, então seria, né, o de swelling, que ele vai, né, absorver, né, ele pode passar por ciclos de absorção, né, de seco, úmido, e ele mantém as propriedades dele, né, mas ele é um material, né, de maneira geral, feito para ficar em situações com bastante água, né, em situações enterradas. O produto se chama MC Inject GL95X, tá? Então, o material, esse TX é um agente tixotrópico, que dá bastante elasticidade, né, que evita, né, a retração, né, do material. Existem alguns produtos que não tem esse agente tixotrópico, eles podem retrair, né, então é um material que é feito para ficar em contato permanente com água, né, e manter as características, né, de alongamento e flexibilidade dele. Tem um alongamento de 200%, é um material impermeável, tem uma aderência muito boa, grande durabilidade, e ele funciona com água. Então, a gente pode ter grande fluxo de água, assim como o poliuretano estrutural, que também reage rápido, né, o MC Inject 2700, que reage muito rápido. O gel acrílico, né, para impermeabilização, ele também tem uma reação muito rápida, né, então, em locais com alto fluxo de água, a gente consegue, né, fazer um controle da reação. Um dos componentes dele a gente consegue, né, que é o componente, ele é um material pentacomponente, então um dos materiais, ele é o acelerador da reação, que é o componente B, e a gente consegue fazer esse controle do tempo de reação, né, o tempo mais rápido de reação dele vai ser em torno aí de 15, 20 segundos, então a gente pode ter muito fluxo de água que a gente consegue trabalhar com esse material. Vou mostrar um vídeo também que mostra um pouquinho a injeção do gel acrílico, tá? Vou pular a parte do... Tá. Então aqui ele vai... Pessoal, então esse vídeo ele vai simular, né? Então a gente tem aqui um subsolo, onde tem um problema crônico de infiltração, foram aplicados revestimentos, não resolveram porque a pressão é muito grande, e aí nesse caso a gente opta por fazer essa geomembrana com gel acrílico hidroestrutural, com MC Inject GL95, por trás da estrutura, né, entre a estrutura e o aterro. Então as perfurações são perpendiculares, né, sempre atravessando toda a estrutura de concreto para que esse gel ele consiga formar essa geomembrana entre o concreto e o aterro, tá? Nesse caso, a gente tem que definir, né, uma área específica. A gente define uma área específica, faz injeção do gel nos bicos, e em cada bico são formados bulbos de gel acrílico que vão se unindo e formando aquela geomembrana. Então, é um material muito utilizado, né, em situações onde a gente tem estrutura enterrada, né, a gente não tem uma fissura específica ali para selar, a gente tem sim uma área, né, defeituosa, ou uma junta de dilatação, né, defeituosa, e a gente quer injetar, né, essa geomembrana ali. Espera que ele voltou. Peço desculpa que ele voltou aqui para... Bom, então a gente viu um pouquinho dos produtos de maneira, né, geral ali que a gente utiliza para essas três finalidades. Então tudo vai depender desde o diagnóstico, né, de qual que é a motivação daquela fissura, né, da abertura da fissura, tudo isso vai a gente a definir o sistema mais adequado. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar rapidamente, né, falar rapidamente dos acessórios e equipamentos, né, antes de entrar nos cases de obra. Com relação às bombas, né, esses materiais eles são injetados, sempre injetados,
com bombas específicas, tá? Então, hoje existem duas bombas para as resinas de injeção, né, as bombas monocomponentes e as bicomponentes. As bombas monocomponentes são as bombas utilizadas para os materiais, para as resinas de reação lenta, tá? São aquelas resinas quando a gente mistura o componente A com o componente B, né, eles não reagem na hora, eles têm um pot life, eles vão demorar ali pelo menos 25, 30 minutos para começar, né, a endurecer e a ganhar viscosidade. Então, a gente consegue fazer uma pré-mistura, né, consegue fazer essa pré-mistura, colocar o material já misturado no reservatório da bomba e a gente faz a injeção desse material já misturado. Tá? A bomba da MC, né, é MC 510. Então, esses materiais são materiais que permitem a gente fazer essa pré-mistura, porque eles têm uma reação lenta. Por outro lado, existem alguns materiais que a reação deles é muito rápida, que a partir do momento que a gente mistura o componente A com o componente B, essa reação ela é praticamente momentânea, né, que é naquele mesmo momento. Então, dentro de alguns segundos, o material reage e a gente já não conseguiria mais injetar ele. Para esse tipo de material, né, existe a bomba bicomponente, que é a MCI 700, tá? Que é uma bomba que o processo, né, de injeção dela é um pouco diferente. Então, basicamente, ela tem ela tem 3 mangueiras de sucção, né, que vão estar ligadas à pistola. Então, 3 mangueiras vão estar ligadas à pistola. 2 dessas mangueiras vão ser colocadas no componente A e no componente B separados, né? Então, elas vão bombear os componentes em mangueiras separadas para só serem misturados no bico da pistola. Então, esses materiais eles só vão se misturar na hora que eles já estiverem no bico da pistola entrando na fissura, tá? E aí, dentro desse bico da pistola, existe um misturador estático, tá? Que é um misturador helicoidal, justamente para, na hora que essas resinas passam sob pressão, elas se misturarem e entrarem na fissura misturada, né, para que reajam ali dentro. E existe um terceiro, né, uma terceira mangueira, né, de sucção que vai estar ligada aqui no agente de limpeza. Então, para a gente, assim que a gente terminar a injeção, para a gente, né, não deixar que esse material reaja dentro do corpinho da pistola, aqui da cabeça da pistola, a gente, né, deixa esse agente de limpeza acoplado e a gente faz a limpeza na hora. Então, a gente injeta, né, esse agente na hora para limpar a cabeça da pistola. O agente de limpeza, tá, para os materiais de injeção, um agente de limpeza para os epóxis e para os poliuretanos é o solvente, tá? Então, a gente sim vai utilizar um solvente, né, para limpeza de materiais epóxi e poliuretano. Em geral, é recomendado trabalhar com solvente sem álcool, né, como o álcool ele tem água, se for um solvente com álcool, você pode ter, principalmente para os materiais ali que reagem com água, né, para espuma, por exemplo, você pode ter um início de reação na própria bomba. E o agente de limpeza pro gel acrílico, né, é a água. Então, a gente vai colocar o agente de limpeza e fazer essa limpeza. Os materiais que a gente que necessariamente vão ter que ser aplicados com a bomba bicomponente, é justamente o poliuretano estrutural, então a linha MC Inject 2700, que reage rapidamente, e o gel acrílico, né, para impermeabilização porária. Com relação aos bicos, existem hoje 2 tipos de bico no mercado, né, para a gente executar os serviços de injeção. O primeiro deles é o bico de adesão, é esse bico que ele é colocado na superfície, né, então ele vai ser utilizado, primeiro, para fissuras secas, né, porque com a adesão, a colagem desse bico, ela é feita, em geral, com adesivo epóxi, para suportar a pressão de injeção, a estrutura tem que estar seca, né, e para as fissuras, além de secas, para situações onde a gente realmente não pode perfurar, né, então, estruturas de concreto protendido, ou que já tem um baixo cobrimento, que perderam cobrimento, estruturas antigas, e que o projetista estrutural muitas vezes não permite fazer uma perfuração, porque aquele concreto está muito frágil já, a gente vai ter que fazer a instalação pela superfície e para fazer as injeções. Esse bico, né, a vantagem dele é que acaba sendo, você acaba conseguindo fazer, né, essa injeção sem perfurar, mas ele tem algumas desvantagens. Então, a primeira delas, como eu falei, tem que estar seca a fissura, senão você vai ter dificuldade para aderir ele, e a segunda situação é que você não consegue colocar uma pressão de injeção muito grande, tá? Então, esse bico, se você colocar uma pressão muito grande, né, o adesivo aqui não vai aguentar, ele vai soltar. Então, você vai ter que trabalhar com pressões menores, em geral, né, para fissuras um pouquinho maiores, ele vai servir muito bem, né, para fissuras acima de 0,5, 0,6,
você consegue trabalhar com pressões menores e ele vai atender bem. Por outro lado, né, sempre que possível, né, a gente vai optar pelo bico de perfuração, que é o bico que é colocado, né, dentro da nossa estrutura. Então a gente faz as perfurações, né, sempre 45 graus intercalada, costurando a nossa fissura, justamente porque a gente não sabe, né, qual que é o direcionamento da fissura. Então a gente faz essa perfuração intercalada para que, independente da direção da fissura no interior da estrutura, pelo menos metade dos bicos atinjam ela, para a gente conseguir fazer essa injeção, tá? E aí, a vantagem desse bico é que você pode ter umidade, você pode ter fluxo de água, como você vai perfurar, e o travamento dela vai ser, né, mecânico, você vai travar, você vai rosquear aqui a porquinha, e essa borracha de vedação, ela vai expandir, né, independente se tiver água ou não, você consegue travar, e, né, outra vantagem é que você consegue injetar, né, trabalhar com pressões de injeção muito maior, né, então, fissuras pequenas, fissuras muito profundas, tem que ser um bico de perfuração para que você consiga preencher, colocar uma pressão maior e preencher a fissura de maneira mais eficiente. Existem aqui, né, os espaçamentos entre os bicos, também são espaçamentos padrão, tá? Então, para os bicos de adesão, o espaçamento em geral entre eles vai ser a mesma espessura da sua estrutura, da sua parede, da sua laje, e no caso dos bicos de perfuração, o espaçamento entre os bicos vai ser metade da espessura, justamente porque eles vão ser intercalados, tá? Então, o espaçamento dos bicos do mesmo lado vai ser igual à espessura, e o espaçamento entre os bicos, né, na hora que você vai fazendo essa costura, ele vai ser metade da espessura da parede. Sempre ficar de olho, né, para os materiais que a gente vai utilizar bomba monocomponente, sempre ficar de olho no pot life, para que essa viscosidade não comece, né, a gente não perca o tempo ali de pot life, e a resina fique tão viscosa que a gente não consiga injetar. Então é importante a gente ficar de olho no pot life para não perder material, tá? Nos materiais que são injetados com a bomba bicomponente, como eles são injetados em mangueiras distintas, isso não é uma preocupação, porque eles só vão se misturar na hora que estiverem entrando na nossa fissura. Bom, então, basicamente é isso, né? Tentei fazer um compacto, né, um compacto aí dos itens mais importantes que envolvem os sistemas de injeção, e agora a gente vai entrar um pouquinho nas referências de obra. Vou mostrar rapidamente essas referências, tem mais 2 ou 3 vídeos, acho que 3 vídeos, e aí a gente entra, né, para as perguntas finais, beleza, pessoal? Então, essa primeira obra, né, foi uma obra de injeção de gel acrílico do GL95TX, é uma obra já mais antiga, mas tem um vídeo que demonstra bem ali a situação da obra, né, então foi o edifício New York, na Barra da Tijuca, onde, né, durante a fase de concretagem, teve, né, um espaçamento muito grande entre os caminhões betoneiras e foi criada, né, foi formada uma junta fria, né, entre essas etapas de concretagem. E essa junta, como era uma obra na Barra da Tijuca, a gente sabe que o lençol freático lá é muito atuante, né, essa junta ela começou a apresentar um fluxo de infiltração muito grande, praticamente estava alagando o subsolo, e aí, né, foi optado pelo gel acrílico, né, para formar uma gel membrana por trás dessa junta, como ela era linear, eles fizeram essa gel membrana por trás da junta, né, para estancar esse fluxo. Nesse caso, foi optado pelo gel acrílico porque o fluxo era muito grande, tá? A gente sabia que quando fosse feita a perfuração, o volume e a vazão de água seria muito grande, e o gel acrílico ele reage muito rápido. Então, a gente optou por fazer essa gel membrana por trás dessa junta fria, ao invés de injetar, né, as resinas para selamento, que também seria uma opção, né, nessa situação. Então, né, quando foi feita a perfuração, bastante fluxo de água, tá? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o vídeo dessa obra, um vídeo mostrando ali como que, né, como que estava o fluxo de água nessa situação. Vou abaixar um pouquinho o volume, tá? Que o volume desse vídeo é um pouco alto. Então, essa situação inicial, né, a junta fria, com muita infiltração de água. O condomínio estava desesperado, e quando a gente fez as perfurações, era essa situação que a gente tinha.
Pessoal, então, essa era a situação. Na hora que a gente fez as perfurações, né, dos dois lados da junta fria, era muita infiltração de água. E aqui a gente já fazendo, né, a injeção do gel acrílico, formando os bulbos por trás da junta, os bulbos dos dois lados iam se unindo. A gente deixava as graxetas, que são, né, que é um acessóriozinho do bico, a gente deixava as graxetas abertas dos bicos adjacentes para ter a certeza de que aquela resina já tinha chegado no próximo bico e ia avançando na injeção dessa maneira. Então deixava as graxetas abertas, na hora que chegava naquele bico a gente fechava as graxetas e ia dando sequência para que aqueles bulbos fossem se unindo, né, e formando essa geomembrana por trás da junta fria. Aqui o pessoal fazendo a limpeza, então depois de injetar o gel acrílico, aqui aí fizeram a limpeza, então eles travaram o componente A e B, liberaram a água, né, da terceira mangueira para fazer essa limpeza para o gel não reagir dentro da pistola. Então, era uma obra que a gente optou por esse sistema, pelo alto fluxo, né, por ser realmente uma área ali que a gente queria fazer uma proteção por trás da estrutura. Porque o material começa a reagir. O material fechou embaixo, né? Mas vai chegar lá, vai chegar. Aí. Já chegou. Então, aqui algumas fotos da aplicação. Depois o pessoal faz a remoção, né, do gel que vazou ali, que ficou em excesso. E aqui já a situação final da junta, né, já estanque. Depois foi removido os bicos, claro. E a gente conseguiu resolver, né, o problema inicial ali de infiltração. Bom, o segundo case que eu separei aqui para vocês, também um case de edificação, tá? Foi uma obra no Rio de Janeiro, também na Barra, tá? Essa obra foi no ano passado, e lá a gente tinha uma laje de subpressão, né, que realmente tinha, ela foi dimensionada, né, para suportar a pressão do lençol freático, que era bastante atuante ali naquela obra. E só que houve um problema, né? Em um dos pilares, né? Essa laje ela não suportou e houve uma ruptura, né? Da laje do pilar. Então a situação que a gente tinha, né? No subsolo, obra recém-entregue, né? E o pessoal desesperado, ninguém conseguia parar. Esse aqui era o segundo subsolo, ninguém conseguia estacionar no segundo subsolo, estava alagado, tinha uma lâmina de água de praticamente 30 centímetros, então aqui era o final da rampa. E esse era o pilar, né, com muita infiltração. Então, a primeira vistoria, a gente teve que entrar de galocha lá, porque era um fluxo de água, né, muito grande. Então, nessa obra, a gente optou por trabalhar, né, como a gente foi identificado, né, que, além de uma questão estrutural, né, também tinha um vazio muito grande, então você conseguia praticamente botar a mão entre a laje e o pilar, né, que rompeu. A gente optou por trabalhar com o poliuretano estrutural, né, por dois motivos. Eu tinha informado o cliente que a injeção de um poliuretano estrutural não ia resolver a questão estrutural nessa obra, né, porque ali eram muitos vazios, então precisava ser feito um novo dimensionamento, uma nova laje de reforço, né, já que aquela laje não estava suportando aquele lençol freático, mas o objetivo ali era a gente consolidar todos aqueles vazios e estancar o fluxo de água. Então, foi optado o poliuretano estrutural pela grande capacidade de consolidação dele e também pela rápida reação. Então, hoje é um material que tem a reação mais rápida na nossa linha de injeção, um dos materiais, acho que é o material do mercado que tem a reação mais rápida de injeção, e ele foi optado justamente para consolidar todo esse vazio, mesmo com alto fluxo. Então, foram utilizados, né, cunhas, foram utilizados argamassas de pega rápida como, né, para a gente ir fechando previamente, mas a gente sabia que a única coisa que ia conseguir travar naquele alto fluxo seria uma injeção de um poliuretano estrutural.
Nessa obra foram em torno de mil e poucos litros, né? Depois da injeção desse pilar, mais 2 pilares se romperam antes que eles conseguissem executar. Então, a gente fez o estancamento desse primeiro pilar, mais ou menos uma semana, né? Em mais ou menos uma semana, eles já desceram, conseguiram fazer conseguiram fazer as análises com a laje seca, né? E o projetista já começou a projetar um reforço estrutural para aquela laje. E nesse meio tempo, mais 2 pilares estouraram e foi feito o mesmo serviço, tá? Então, aqui, posicionamento das cunhas e confinamento com argamassa de pega rápida e a injeção da resina estrutural, né? Vou mostrar um vídeo também que vai esclarecer. Então, aqui a gente tem a situação inicial e a situação final, né? Foi um case bastante diferente, né? Que a gente não está acostumado a ter uma situação dessa em edificação, em obras de edificação. A gente já tinha tido locais com alto fluxo, assim, com alta vazão, você tem uma área muito grande e uma alta vazão de água, já tinham tido situações parecidas em barragem, né, até em obras, às vezes, em túneis, né, mas em edificação não era muito comum, mas foi um case bastante legal também, que a gente utilizou o poliuretano estrutural. Pessoal, uma coisa legal, ó, essa parte aí da execução, eles estão fazendo alguns furos de alívio, então como a vazão, a pressão de água era muito grande no pé do pilar, que era o local que a gente precisava consolidar e estancar, a gente foi feita uma coroa de furos de alívio, tá, mais ou menos 1 metro do pilar, né, com o diâmetro de 1 metro do pilar, para a gente aliviar, para a gente atrair essa pressão para esses furos de alívio e aliviar a pressão no pé do pilar, né, facilitando um pouco a execução do serviço. Bom, então foi um case bastante interessante que a gente conseguiu, né, resolver a necessidade do cliente, que era estancar, consolidar, para que fosse feito, né, um projeto de reforço, e aí mais para frente, né, que fosse montado toda a armadura e feita a concretagem desse projeto de reforço. Bom, a gente está chegando ao fim já da apresentação, tá? Esse aqui foi um case bastante legal também, né, de um prédio em São Paulo, né, onde a gente... Foi um prédio no Brooklyn, tá? E a empresa de aplicação foi a GTJ, que é um parceiro nosso já há bastante tempo também, uma empresa de aplicação. Nessa obra, né, era uma laje de subpressão
que ela não foi programada, tá, para ter, que ela não foi programada, ela foi projetada para resistir, né, ao empuxo, ela foi projetada depois que o edifício já estava, né, que a estrutura já estava, né, no meio dela, então foi projetada uma laje de subpressão atirantada, tá, com tirantes, não deu para fazer uma laje com peso próprio, uma laje de alta espessura, então era uma laje toda atirantada, e a gente sabia que, como essa laje ela foi feita ali sem, né, ela foi feita ali durante a execução da obra, esse projeto, a gente sabia que poderiam ter algumas infiltrações pelas cabeças do tirante, né, e principalmente pelas juntas de concretagem, né, que não foram tratadas ali especificamente, entre a laje e as paredes, as cortinas de contenção. Era uma obra de 3 subsolos, ali perto da Marginal Pinheiros, tá aqui em São Paulo, então também lençol bastante atuante, e nessa obra, eles precisavam que o subsolo fosse estanque, eles não podiam, na verdade, eles tinham duas opções, como o solo era uma região antiga, ali é uma região, né, que antigamente era uma região industrial, então o solo é contaminado, a CETESB não permitia que a água drenada fosse lançada, né, fosse drenada ali pelo edifício e lançada diretamente no sistema pluvial, né, no sistema pluvial da rua. Então eles tinham duas opções, ou tornar o subsolo estanque, né, que foi a opção que eles adotaram, ou a segunda opção era construir um sistema ali, como se fosse um sistema de tratamento da água, né, para tratar a água antes de lançar ela no sistema pluvial. Só que esse sistema realmente ficaria muito caro, seria algo muito fora ali do padrão. Então eles optaram por fazer o subsolo estanque, né, e como a obra já estava ali, né, a estrutura já estava executada, eles fizeram tratamento com as injeções. Então aqui o cenário inicial, com lençol atuante, né, depois da laje de supressão, né, que foram feitos tratamentos, depois foi feita uma capa final ali, né, toda armada para suportar o tráfego, né, de concreto, vocês vão ver no final. Tem uma situação bastante crítica, né, aqui as infiltrações pelas cabeças de tirante, pelas juntas de concretagem da laje com os pilares, com as cortinas, né, então uma parte, né, aí das injeções foi feita com gel e espuma, né, para selamento, então os locais onde não tinham um vazio, né, um problema estrutural, né, algumas fissuras, algumas juntas de concretagem, todas foram feitas com o MC-Inject 2033 e o 2300NV, né, que é o gel e espuma flexível para selamento. Em outros pontos foi feito, né, a injeção do poliuretano estrutural, na verdade foi num trecho da cortina, né, que ela foi utilizada para consolidar, existia um vazio entre a cortina e a laje nesse ponto, né, foi deixada uma armadura aqui, e aí na hora de concretar ficou um vazio muito grande, então nessa parte da cortina foi feita injeção com poliuretano estrutural, nesse trecho também foram utilizados, aqui foi utilizado gel e espuma, nessa parte da cortina também que foi executada posterior, né, então aqui os serviços de injeção, e aqui, né, depois de todo o subsolo estanque, foi feita essa capa final de concreto, essa laje final de concreto, né, toda polida, ficou sensacional, essa foto a gente tirou, eu tirei há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando a gente voltou lá, né, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos ali que tinha sido executada a obra, e estava assim impecável, então foi uma obra bastante legal. Bom, para fechar, eu separei aqui, também vou abordar agora mais rapidamente, mas separei 2 referências de obra, né, que não são de edificação, né, foram os cases principais, mas um case bacana de gestão estrutural foi o viaduto do Jaguaré, né, que a gente executou no começo do ano passado, tá, em janeiro de 2019, é um trecho aqui, foi uma obra que ficou bastante conhecida em São Paulo, né, no final de 2018, 15 de novembro, né, no feriado da Proclamação da República, um dos tabuleiros do Jaguaré, né, sentido Castelo Branco, ele cedeu, né, em um dos apoios, o apoio já estava bastante deteriorado, né, e ele cedeu formando praticamente um vão ali, né, de 1,5 metro, que a gente consegue ver aqui nessa foto. Então, nessa queda, né, em uma dos apoios do tabuleiro de concreto, surgiram várias fissuras, não só na laje, né, aqui eles fazem o trabalho dentro do caixão perdido, isso aqui era um caixão perdido, né, e surgiram várias fissuras dentro do caixão perdido, na parte de cima, na parte de baixo, né, da laje superior e inferior, nas vigotas, nas linguetas de apoio, então foi uma obra que foi
tanto, né, na queda como no macaqueamento para nivelar, né, antes de fazer todo esse reforço estrutural, né, do viaduto, né, tanto na queda quanto no macaqueamento, várias fissuras surgiram e foi tratado com a linha MC Inject 1264 Compact, tá, com os epóxis estruturais da MC. Uma outra referência também muito bacana, né, é a estação de tratamento de esgoto de Barueri, né, que foi uma obra bastante grande de ampliação da ET Barueri, e a gente acabou fazendo, a gente acabou entrando também numa parte final da obra, né, não tinha nenhum projeto específico de impermeabilização, nenhuma especificação de impermeabilização, e quando, né, o consórcio responsável pela construção dessa obra, né, da Sabesp, fizeram os testes de carga, houveram muitas infiltrações pelas juntas de concretagem, né, então, nas paredes de todos os tanques foi feito um tratamento com os sistemas de injeção de selamento. Beleza? Bom, aqui também mostrando, né, alguns trechos da obra. Então aqui realmente era uma obra, foi construída numa lagoa, né, mas as infiltrações principais aqui eram provenientes do teste de carga, né, e foi feito todo com os reservatórios cheios, esse tratamento para selamento. Então aqui algumas fotos das juntas de concretagem, as grandes infiltrações foram nas juntas. Essa aqui era uma galeria, tá, entre dois tanques de aeração. Então, a gente tinha acesso pelas paredes de fora dos tanques, e aqui o tanque estava cheio, com bastante filtração, então aqui as injeções sendo feitas. Essa aqui era a junta de concretagem, né, entre o pescoço e o primeiro nível de parede. Então, foi uma obra grande, aí, referência também dos sistemas de injeção. Uma obra também referência foi o metrô do Rio, onde foi utilizado muito gel acrílico, né, uma obra de 2016, onde foi utilizado 2016, 2017, onde foi utilizado muito gel acrílico, né, para impermeabilizar algumas lamelas que ficaram deficientes, né, durante a construção. Então, o sistema de impermeabilização em algumas lamelas não foi bem executado, não funcionou muito bem, e a gente acabou fazendo os reparos da impermeabilização com gel acrílico, injetando por trás ali das lamelas. E para fechar, né, eu separei também um videozinho aqui, né, do aeroporto de Congonhas. Essa aqui foi uma obra que foi feita no começo, né, a gente, né, validou todo o procedimento no final, no ano passado, né, desde o meio do ano foram feitos alguns testes, e a obra foi executada mesmo agora em janeiro e fevereiro desse ano, uma obra de pavimento rígido, onde foram construídos alguns fingers, né, todo o pavimento de alguns fingers foram refeitos com concreto, né, com pavimento rígido, e surgiram algumas fissuras, né, bem consideráveis, onde contratualmente o construtor teve que reparar com material estrutural, tá? Então, nessa obra também foi utilizado o MC Inject 1264 Compact para fazer, né, a recomposição estrutural das fissuras nesses pavimentos rígidos de alguns fingers do aeroporto de Congonhas. Então, separei um vídeo aqui também para vocês verem. Aqui é legal que a gente consegue ver, né, mesmo, depois foram feitas algumas extrações de corpos de prova, e a fissura ela ficou muito bem preenchida, até por isso que a gente conseguiu validar o sistema da MC, né, para essa obra. Aqui a gente consegue ver bem a injeção aí com os bicos de perfuração. A gente fazendo injeção teste aqui no aeroporto de Congonhas, um produto 1264 Compact. Pegamos aproximadamente 2 metros de fissura para fazer a injeção. Nesse ponto a resina saiu bem na superfície da fissura. Nessa obra a gente consegue ver, né, então os bicos de perfuração, né, a gente fez um travamento, como as fissuras elas eram profundas, né, a gente acabou utilizando uma pressão grande, né, de injeção, e a gente consegue ver ali, né, era uma fissura com uma abertura considerável ali de 0,7, 0,8 milímetros, e a gente consegue ver na superfície, né, algumas resinas saindo em algumas situações, conforme a gente vai injetando, né, a resina vai preenchendo e ela sai na superfície. Então nessa obra a gente optou por deixar
principalmente no teste, deixar a superfície aberta para mostrar para o cliente que aquela fissura, ela efetivamente estava sendo preenchida, né, e o parâmetro ali utilizado de teste era justamente essa saída na superfície. Depois foram extraídos corpos de prova, né, bem alinhados com a fissura, para visualizar como que foi o preenchimento ali mais profundo, e a gente acabou tendo um resultado muito bacana, muito positivo, e acabamos validando esse sistema para essa aula da fissura. Bom, pessoal, então, né, esse foi o último vídeo. Então, a gente encerra a apresentação, né, aqui. Eu vou agora abrir o chat, tá? Deixo aqui o meu contato, tá? Então, como eu expliquei, eu sou gerente técnico da MC, cuido da linha de impermeabilização, né, injeção e dos cristalizantes. Então, tendo alguma dúvida aí, ou especificamente dessa apresentação, vocês podem entrar em contato, né, quiserem mais informações, eu estou à disposição aí de vocês, tá? Vou entrar no chat para a gente responder as perguntas aí que ficaram pendentes, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, ó, eu vou, não sei se todas as perguntas aqui vão ser respondidas, tá? Tá, vamos lá. Então, a gente já fala aqui, ó, a Camila Grainho perguntou ainda no meio da apresentação, falou, geralmente, fissuras de 0,3 a 0,4 milímetros estão no descobrimento de concreto. Seria ideal fazer uma esclerometria? Então, para falar a verdade, né, fissuras, a gente encontra fissuras de 0,3, 0,4 milímetros, né, com uma profundidade maior, né, mas claro que você pode sim fazer, né, uma esclerometria para avaliar, né, aquela resistência superficial, né, do concreto para ajudar na hora da perfuração, tá? Mas não é muito comum a gente utilizar esse ensaio para as injeções, tá? Mas ele pode ser algo auxiliar, sim. Renato Oliveira pergunta o que seria uma média pressão. A gente está falando ali, né, uma média pressão vai dar em torno aí de um 100 bar, né, 80, 100 bar de pressão, a gente considera uma pressão média. Maurício Fernandes, uma infiltração em um apartamento que vem da laje e onde em cima dessa laje é uma área descoberta de uma cobertura, essa injeção é apropriada? Não tem o risco de daqui a algum tempo a água percolar o concreto e começar a pingar em outro local dessa sala ou quarto? Maurício, essa pergunta que você fez, não sei se o Maurício ainda está, né, mas essa pergunta que você fez é uma pergunta muito importante e que a gente alerta muitos clientes, tá? Não é muito comum a gente recomendar as injeções nesse tipo de situação, quando você tem uma laje térrea, por exemplo, embaixo é uma garagem, né, e o sistema de impermeabilização daquela laje não está funcionando, você não quer remover aquele sistema, quer tratar por baixo, muitas vezes a gente não recomenda a injeção justamente por isso, porque você vai injetar naquele ponto você garante, né, mas quando você tem uma deficiência no sistema de impermeabilização ali por cima, essa água ela pode estar correndo para muitos outros lugares, né, e com certeza, né, isso pode ocorrer sim, isso acontece, por isso que os sistemas de injeção, né, nesse caso, a garantia que o aplicador dá é sempre pontual, né, e tem que ser, não tem outra maneira, e a gente só recomenda quando é algo bem, né, específico, como, por exemplo, uma junta de dilatação, que a gente sabe que a manta asfáltica, naquele ponto, ela se rompeu, e a gente sabe que a infiltração é somente por aquele ponto, nos outros trechos ela está aderida, né, numa obra nova, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, uma injeção de gel acrílico para recompor a manta naquela junta, né, mas com certeza, né, em casos de fissuras, quando você tem um sistema deficiente ali em cima e que essa água já está espalhada por toda a laje, né, mas está pingando hoje, né, numa fissura, com certeza na hora que você injetar, ela pode correr para outros locais sim. Camila Grainho, fissuras de 0,3 a 0,4 estão no recobrimento, tá, isso aqui já foi feito, né. Kleber Borges, Renato Oliveira, no catálogo do produto tem a pressão indicada, tem um livrinho de MC que apresenta a linha e eu uso bastante, bacana. Se vocês quiserem, né, depois pegarem todas as fichas técnicas desses produtos, eles têm aqui no site da MC, tá?
A nossa linha de injeção é a linha MC Inject, e existe também um catálogo geral de todos os produtos da MC, divididos por finalidade, então produtos para proteção, para injeção, para reparo, que vocês conseguem ter essas informações técnicas, e claro, também vocês podem contatar a gente tem uma equipe comercial, uma equipe técnica bastante grande para dar esse suporte. Mário Pereira, resina mais apropriada para injeção em trincas ou fissuras para aplicação no grout de consolidação, torre de concreto com a fundação, parque eólico. Tá, resina mais apropriada para injeção em trincas ou fissuras para aplicação no grout de consolidação, torre de concreto. Mário, tem que ver exatamente, né, qual que é a situação, se é um vazio ou se é, né, uma junta de concretagem entre o grout, né, e a base da torre de concreto, né, mas em geral, nessa situação, a gente utiliza o MC Inject 2700, tá, que é o poliuretano estrutural, que ele é resiliente para a vibração da torre, mas ele vai fazer uma consolidação muito boa, e ele vai ter características de consolidação e de transmissão de carga nessa interface. Então, a gente utiliza muito o MC Inject 2700, tá, nas bases de torre eólica. A Angélica Mota perguntou, há métodos específicos para secagem de fissuras úmidas a fim de utilizar as injeções com epóxi? Ou basta guardar certo tempo para a secagem da fissura ou melhorar a ventilação do ambiente? O que é feito, Angélica, quando você tem, existem duas situações, né, de umidade da fissura. A primeira delas é quando a gente tem um lençol atuante. Quando a gente tem um lençol atuante, então, por exemplo, uma laje de subpressão ou um reservatório que está em carga, né, às vezes a gente vai fazer injeção por fora, porque quando a gente tem água, pressão atuante do lado de fora, a gente não recomenda sistemas epóxis, por exemplo, né, porque você não vai conseguir manter essa fissura seca, tá? Então, nesse caso, quando você tem pressão de água, lençol atuando ou pressão de água do outro lado, não dá para utilizar o epóxi, tem que partir para o poliuretano. Mas existem situações, como, por exemplo, a ponte do Jaguaré, que eu acho que vai responder a sua pergunta, onde era uma área externa, né, a gente estava, imagina a injeção na parte de cima do tabuleiro foi feita em janeiro, que é o período de chuva. Em janeiro, aqui em São Paulo, a gente tem chuva praticamente todos os dias, às vezes tem 30, 40 dias de chuva seguido, né, que não é toda hora, mas tem aquelas pancadas no final do dia, e você não consegue dar uma condição de deixar aquela fissura seca, deixando, né, aquele tabuleiro exposto ao tempo. Então, nessa obra, para eles poderem utilizar a resina epóxi, o 1264 Compact, que era um sistema mais barato, né, economicamente mais viável, eles montaram, né, uma estrutura, dois andames, alguns andames, né, mas basicamente na área principal, onde tinha a maior parte das fissuras, que foi onde criou-se a rótula, na hora que o tabuleiro caiu, eles criaram duas colunas de andaime, de mais ou menos uns 4 metros, e colocaram uma lona. Então, fizeram como se fosse uma cabana nessa parte, para não ter, né, água de chuva, né, nos períodos no final da tarde, todo dia. Então, claro, né, depois que chovia, ficava uma umidade, mas, né, ali na parte da manhã, como era uma situação muito, né, uma época quente, na parte da manhã a umidade já não existia, e aquele trecho da cabana, como não tinha pegado chuva, ele já ficava seco, já possibilitava injeção com epóxi. Então, em geral, o que você pode fazer é fazer uma cabaninha, né, em áreas externas, né, para você manter. Agora, um material para você colocar, para você secar a fissura, isso, né, não é feito. Quando você não consegue, por exemplo, fazer uma cabana ou dessa condição, aí você parte para uma resina que tenha compatibilidade com umidade. O Nilson Martins perguntando, qual o tempo que temos após a aplicação do poliuretano, espuma do gel de poliuretano gel? Tá. Então, qual é o tempo depois de aplicar a espuma, né? Ele está fazendo a pergunta para injeção de selamento. Depois de aplicar a espuma de poliuretano hidroativada, quanto tempo a gente tem para injetar o gel? A nossa recomendação é que a injeção do gel seja feita no mesmo bico em até 4 horas, né, depois de injetar a espuma, tá? Então, injetou a espuma, o ideal é que em até 4 horas você injete o gel, justamente porque quanto mais tempo passa, a água, ela vai, como a espuma ela é porosa, ela é um sistema provisório, né, a água vai preenchendo toda aquela fissura, toda aquela espuma, a espuma fica carregada, fica encharcada, e você vai ter dificuldade para injetar mesmo sob alta pressão. Então, em geral, até 4 horas depois da injeção da espuma, você injetar o gel, de preferência até antes. Robson Broseguini, qual o tempo de garantia da espuma já após sua aplicação, de acordo com os procedimentos de cada ficha técnica?
A garantia vai depender, né, quem vai dar o prazo de garantia vai ser o aplicador, tá? Tem aplicadores que vão dar 5 anos, tem aplicadores para injeção que dão 10, 15 anos de garantia, né, sobre o serviço, né, mas com relação ao produto, né, e a norma europeia, a N1504, ela fala isso, os produtos que atendem inclusive se você for na norma, né, existem testes de resistência química para os materiais, por exemplo, para selamento, né, justamente porque é uma tecnologia que que ela é utilizada para solução definitiva da infiltração, né, naquele ponto de percolação de água. Então, são materiais, né, como eu falei, o material de poliuretano, o gel definitivo, ele é um material de células fechadas que tem uma alta resistência química e ele tem uma durabilidade, né, maior do que um concreto. Um composto fechado de poliuretano vai ter uma durabilidade maior que a do concreto. Então, eles são vistos como uma solução definitiva, tá? Agora, com relação à garantia de aplicação, vai depender muito do aplicador, mas existem aplicadores que dão 10 e até 15 anos, eu já vi, né, pelo serviço com os materiais da MC. O Arthur Medeiros, desculpa, eu vi agora só aqui o pessoal falando da questão do som, né, acho que ficou ruim, quando eu estava falando vocês não conseguiram ouvir, eu peço desculpa por isso que eu só estou vendo agora. Tá, vamos lá. O Kimberly Furtado perguntou, a espuma permanece dentro da estrutura ou ela se desfaz após a injeção? Não, ela permanece, tá, ela vai permanecer, mas depois que você injeta o gel de poliuretano, esse gel ele vai englobar, então é como se ele envoltasse toda a espuma, né, você vai ter um composto, mas a grande maioria, né, vai ser de gel, como você injeta sob pressão, o gel ele vai preencher e a gente vai ter um volume maior de gel do que de espuma, tá, inclusive a gente vê isso, quando a gente injeta espuma depois gel, em geral você vai gastar um volume maior ali de 70%, 80% de gel para 20% de espuma, tá, então a espuma não vai se desfazer, mas ela vai ser englobada pelo gel. Como definir o consumo do gel e espuma nas fissuras, tá? Por metro linear, né? O Robson Broseguini perguntou. Sempre é uma pergunta que aparece nos treinamentos de injeção, né? O consumo, tá? Isso vai depender muito a questão da espuma vai depender muito da pressão de água, então quanto maior a pressão, maior o consumo de espuma, né? E o consumo do gel vai depender também muito da abertura, né, daquela fissura, né, da profundidade dela. Mas a gente pode considerar aí uma média, né, em fissuras normais, quando a gente trabalha só com gel, de 0,6 a 0,8, né, litros por metro linear, tá? Mais próximos do 0,6, e se tiver fluxo de água, você pode considerar aí, desse total aí, 20%, né, 20 a 30% de espuma. O solvente, o Kleber Borges, solvente é muito bom, só não consigo ler o nome. O solvente da MC, que a gente comercializa para as injeções, que é um solvente sem álcool, né, um solvente específico, primeiro, para a gente fazer uma limpeza adequada, e para não agredir a mangueira e todo, né, o equipamento de circulação da bomba, que é algo importante para você não ter que fazer manutenções, né, em períodos curtos, né, quem trabalha com a aplicação de injeção sabe que isso é importante. O solvente que a gente comercializa chama MC Reinigungsmittel, tá? Está descrito nas fichas das resinas de injeção. É um nome meio difícil mesmo, Kleber, mas significa basicamente agente de limpeza em alemão. Bom, o Rodolfo Louro perguntando, os furos nas paredes de concreto do subsolo serão retilíneos, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. E a que distâncias uma relação com a espessura da parede? Então, a que distância, qual o consumo? Tá, então ele está perguntando, né? Então vamos lá, vamos por partes. Acho que ele está perguntando do produto MC-Injet GL95TX, tá? Então, alguns questionamentos do Rodolfo com relação à perfuração e aplicação. Então, ele pergunta se os furos nas paredes de concreto do subsolo serão retilíneos, tanto no sentido vertical como no horizontal. Sim, você pode, se você tiver, né, uma parede e uma laje, um trecho ali que você tem emenda, você pode, né, o importante, né, Rodolfo, é você fazer as perfurações, né, você delimitar a área que você quer formar aquela geomembrana, né, e você fazer as perfurações, né, com os bicos espaçados de maneira que aqueles bulbos, eles não podem ser tão espaçados, porque aqueles bulbos, eles precisam se encontrar e se unir para formar a geomembrana. Então, em geral, né, o espaçamento na área vertical e horizontal é a mesma, tá? Dependendo, se você tiver altos fluxos de água, numa área vertical, você pode aproximar um pouquinho mais,
né, porque na área vertical a gente vai ter por gravidade ele pode descer, você pode perder um pouco de material, então às vezes você pode deixar eles um pouco mais próximos, mas em geral não, tá? Só no caso de muita vazão de água, ou se tiver um vazio muito grande, né, por trás da estrutura. O espaçamento, né, o espaçamento entre eles vai ser mais ou menos a cada 15 centímetros, tá? Então você pode fazer, né, várias linhas, né, de 15 centímetros espaçadas entre elas, e os bicos também espaçados entre 15 centímetros entre eles, tá? Então é um espaçamento bom aí de 15 a 30, até 30 centímetros. Se tiver um solo mais argiloso, você pode deixar esse espaçamento um pouco maior também, né, que o gel ele vai bater e vai esparramar de maneira mais fácil naquela interface. E aí, qual é o consumo relativo, né, e a bomba adequada para aplicação? Então, consumo de gel acrílico quando a gente faz impermeabilização por área. Também vai depender do solo, né, o consumo médio que a gente calcula é um consumo de 5 a 10 litros por metro quadrado, tá? Então, por metro quadrado de área que você vai preencher, né, com aquela geomembrana, é um consumo médio aí de 5 a 10 litros por metro quadrado. Quando você tem um consumo, um solo mais arenoso, um solo, né, com uma porosidade, uma quantidade de vazios maior, né, esse consumo se aproxima mais dos 10 litros. Quando você tem um solo mais argiloso, mais fechado, esse consumo se aproxima mais dos 5 litros por metro quadrado. E a bomba adequada para a injeção do gel acrílico é a bomba bicomponente, que é a MCI 700, tá? É a bomba bicomponente porque a reação desse gel, né, você consegue controlar a reação, mas a reação mais rápida dela vai ser em torno de 20 segundos, a reação mais lenta, 2 minutos. Então, você não consegue, mesmo com a reação rápida ou mais lenta, você não consegue utilizar a monocomponente. Então, tem que ser a bicomponente, e os materiais só vão se misturar na hora que estiver entrando na estrutura. O Kleber Borges pergunta: o consumo vai variar sempre, digo por experiência. É isso mesmo, o consumo, né, a gente dessa estimativa, você vê que tem uma variação grande, porque vai depender muito, né, do local. Se for uma obra muito grande e for necessário você fazer uma estimativa para fazer um orçamento, muitas vezes a gente pode propor para o cliente que seja feito um teste em campo, para a gente, né, ter ali uma noção, né, para aquela situação, quanto a gente vai consumir em média. O Nilson Martins pergunta: qual o tempo após a colagem do bico de adesão que eu posso aplicar a resina? O bico de adesão, ele vai depender, né, esse tempo vai depender do adesivo que você vai utilizar, tá? Em geral, na MC a gente utiliza o adesivo MC Solid 1300 TX, tá? Que é aquele chumbador químico, né? Base epóxi, então adesivo estrutural base epóxi, e ele é tixotrópico. Em geral, você vai ter que aguardar 24 horas, tá? Porque apesar dele secar rápido, mas para você colocar pressão, o ideal é que você aguarde 24 horas da colagem do bico, né? Para que aquele adesivo epóxi estrutural seque bem e você consiga fazer a injeção com alta pressão. Maurício Marques: como quantificar esses produtos e de que forma, no geral, esse tipo de serviço é cobrado? Então, eu falei um pouquinho, né, das quantificações, né, de alguns consumos, né, em geral ele é cobrado, vai depender muito do aplicador, mas em geral ele é cobrado por litro ou por metro linear, tá? Quando você tem uma ideia, né, tem mais informação ali, você já tem uma experiência melhor daquela situação, você pode cobrar por metro linear, né, e é sempre importante você ter uma margem de segurança, né? Mas, em geral, para algumas situações onde você não sabe se tem um vazio atrás da estrutura, no gel acrílico, por exemplo, né, em geral ele vai ter que ser cobrado por litro, né, injetado, e aí você tem essas estimativas, consegue discutir com o cliente essa estimativa, mas muitas vezes quando você não tem tanta informação e você não sabe se pode variar para mais ou para menos, o ideal é que você cobre por litro, tá? O Jorge Soares pergunta: esse gel tem tempo de validade ou fica para sempre? Né? Eu já falei, então, a durabilidade dele, né, eles são vistos como sistemas permanentes, né, claro, antes de ser aplicado o produto em si, ele tem tempo de validade, né, que são 18 meses, tá, das resinas da MC, você tem 18 meses, né, após a data de fabricação para utilizar, mas depois de reagida dentro da estrutura, ele é visto como um sistema definitivo. O Mário Rueda pergunta: boa tarde, Lucas. Esses produtos de injeção sofrem perda de desempenho com a ação de agentes agressivos como dióxido de carbono, cloreto, ácido ou outros que podem estar na estrutura? Então, Mário, existem, por exemplo, para algumas resinas, existem a tabela de resistência química, né, para a gente ver se eles vão resistir ou não. Em geral, esses materiais eles têm uma alta resistência química, né, mas claro que, por exemplo, no ácido vai depender muito do ácido, né, da concentração do ácido, da temperatura do ácido,
Com relação a cloreto, não, cloreto, a penetração de íons cloreto é uma dos requisitos da norma N1504, parte 5, para os sistemas de injeção. Então, os materiais que atendem essa norma, eles têm uma penetração máxima de íons cloreto que eles podem apresentar, dióxido de carbono também não, né, mas com relação aos ácidos, né, claro, se você tiver uma bacia de contenção, né, com ácido em alta concentração, pode ser que a resina não resista, mas em geral, as resinas de poliuretano e epóxi, elas vão resistir, então, a resistência química muito alta, tá, então isso em geral não é uma preocupação, a não ser que seja uma situação muito específica. O Kleber Borges perguntou aqui, ó, pode repetir o nome do produto do case Edifício Willwork e qual bomba ele trabalha? Então, o produto utilizado foi o MC Inject 2700, tá? Que é o poliuretano estrutural de rápida reação, e a bomba utilizada foi a MCI 700, né? Uma bomba bicomponente. Pessoal, o pessoal agradecendo aqui a apresentação. A Suzane Ascioli perguntou aqui, posso aproveitar os bicos da espuma para logo depois injetar o gel de poliuretano? Sim, Suzane, sim. A recomendação é essa, tá? A recomendação é que você faça a injeção no mesmo bico, né? Isso vai ser feito, né? Você vai conseguir aproveitar o bico e deve ser aproveitado, né? Para você injetar naquele mesmo trecho, caso você consiga fazer essa aplicação dentro aí das 4 horas. Agora, vamos dizer que você aplicou a espuma e aguardou 24 horas, né? Passou 24 horas, você vai aplicar o gel. Pode ser, você até pode tentar injetar naquele bico, mas provavelmente vai ter dificuldade, tá? Porque aquela resina, a espuma, ela vai estar muito encharcada, né? E naquela situação, a espuma encharcada, ela fica, né? É difícil de você injetar naquele mesmo bico. Então, pode ser necessário, talvez, você aguardar um tempo muito grande, né? Provavelmente você vai ter que fazer novas perfurações, mas, em geral, 95% das obras é feito sempre no mesmo bico, né, com espaçamento máximo aí de 4 horas entre a injeção da espuma e a injeção do gel. Angélica Mota pergunta de novo aqui, a diferença entre o poliuretano e o poliuretano estrutural é apenas a finalidade, estanqueidade versus recomposição? Então, Angélica, o poliuretano, né, a linha de poliuretano para selamento, que é o MC Inject 2300 NV, que é o gel flexível, né, ele é um produto completamente diferente com relação às propriedades mecânicas, né, do 2700. Então, apesar de ser a mesma base química, o poliuretano flexível para selamento, que é o MC Inject 2300 NV, ele é um material que tem alto alongamento, não tem uma alta resistência à compressão, então ele não é um material que ele vai fazer transmissão de carga, ele tem, claro, uma boa resistência à compressão, mas não vai chegar, por exemplo, que nem não vai chegar a 40, 50 megapascal, mas ele é um material bastante flexível, então ele tem essa característica de flexibilidade, alta aderência, né, e isso aqui ele não vai transmitir carga. Por outro lado, o poliuretano estrutural, que é a linha MC Inject 2700, ele sim já é um material, né, com uma resistência à compressão bastante alta, em torno de 70 megapascal, tração na flexão muito alta, né, tem também um módulo baixo, não tão baixo, claro, quanto o material, quanto 2300, mas é um módulo baixo, e ele tem essa capacidade de transmitir carga, tá? Então, apesar de serem produtos de mesma base química, se a gente falar, por exemplo, de resistência química, é muito parecida a resistência química dos dois produtos, mas com relação às propriedades mecânicas, são bem diferentes. Um material flexível, né, com capacidade de alongamento, né, e o outro material rígido, que apesar de baixo módulo, né, tem alta rigidez para fazer a transmissão de carga da estrutura. Luiz Fernando agradecendo, Francisco Ângelo, pessoal aqui agradecendo. Bacana. O Renato Oliveira, como adquirir este cartão com as medidas para fissuras, que é o fissurômetro, né, Renato? Ó, vou te falar que se a gente tivesse num treinamento presencial, com certeza você teria recebido, antes de eu me apresentar, eu já teria te dado um fissurômetro. Em geral, eu faço essa distribuição. A gente pode, né, um dia, se você estiver próximo da MC, lá em Vargem Grande, né, você pode avisar a gente lá que a gente tem bastante fissurômetro, ou se não, indo num evento presencial. Um próximo, assim que a gente tiver as liberações aí dos eventos presenciais, né, se você for em algum MC Fórum presencial, com certeza é só vir falar comigo que você vai ganhar um fissurômetro, tá? Mas se estiver passando pela MC, lá em Vargem Grande Paulista, também você está convidado para conhecer a fábrica e ganhar um fissurômetro de presente. O Renato Oliveira, também pergunta, existe alguma medida mínima
entre os bicos e uma largura máxima, para evitar de quebrar o concreto. Então, em geral, esse espaçamento, eu diria que o espaçamento mínimo, né, do bico para a fissura, né, o ideal é que ele seja ali no mínimo, né, de 5 a 10 centímetros, não menos, mas eu diria 10 centímetros o mínimo, não menos que isso, tá? E o espaçamento entre os bicos também você, né, no mínimo ali 10 centímetros, para você, né, não ter os bicos muito próximos. É difícil ele quebrar o concreto, tá? Só se você colocar um do lado do outro, mas isso não é uma preocupação tão grande. Mas eu diria que 10 centímetros é uma medida mínima, tá? E uma largura máxima, a largura máxima vai ser, né, você pode espaçar, caso a fissura tenha uma abertura grande, né, você consegue espaçar mais os bicos, porque, né, ela consegue penetrar com muito mais facilidade, né, então a largura máxima, espaçamento máximo entre os bicos, vai ser o quanto você consiga preencher aquela fissura, isso você vai sentindo na injeção, tá, mas tem aquela recomendação de você ter o espaçamento com os bicos de perfuração, né, o espaçamento do bico para fissura, que ele seja metade da espessura da parede, né, sendo que se a parede for menor que 20 centímetros, aí você pode utilizar esse espaçamento mínimo de 10, e o espaçamento, né, o espaçamento máximo ali é o quanto você consiga, mas em geral você vai seguir também esse espaçamento entre os bicos, né, também de metade da espessura da parede. Existe alguma, Renato agradecendo, legal, pessoal agradecendo. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente chegou a 70 pessoas ao vivo, aí online, foi o pico, aí o pessoal já foi saindo no final, agora a gente está com 32. Pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas. Se eu não respondi alguma, alguém quiser ainda colocar no chat aqui, eu respondo. Deixo também aí o meu contato, tá? Para que vocês, caso tenham alguma dúvida ou queiram, né, o material da apresentação, ou queiram mais alguma informação, fiquem à vontade. Eu não coloquei aqui, né, o telefone da equipe comercial, tá? Porque é uma equipe bastante grande, regional, então, quem tiver, às vezes, alguma obra, ou quiser indicação de algum aplicador regionalmente, ou quiser se tornar aplicador, né, independente, vocês podem falar comigo, mandar e-mail, ou mandar um WhatsApp, e eu direciono também para a equipe comercial. A gente tem uma equipe comercial bastante qualificada, bastante técnica, e a gente fica à disposição. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos, tá? Semana que vem tem mais MC Fórum Online, tá? Então, a gente está realizando esse MC Fóruns toda quarta-feira. Conto com a presença de vocês, e obrigado mais uma vez. Até a próxima.